E aí, galera, tudo bom? Graça e paz para você que está nos assistindo. Vamos começar aqui mais um podcast. E hoje a gente tem a honra, tem o prazer aqui de receber o Romerito, nosso irmão. Já conhecemos há alguns anos e o Senhor nos permitiu, nos deu esse horário, né? É gravado, você não vai estar assistindo ao vivo, mas nos deu um horário bem oportuno. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós vamos estar gravando com ele. Antes a gente começar esse bate-papo, você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like. Como eu disse, sempre tenho dito, né? Se você faz isso, o YouTube acha relevante o conteúdo, ele compartilha com outras pessoas e outras vidas são edificadas. Beleza? Vamos lá então? Romerito, seja bem-vindo ao podcast JC. Se apresente aí para quem não te conhece. Boa noite, galera. Boa noite, Heitor. É um prazer estar com vocês aí, nessa pegada aí. Já assisti alguns, top. E eu sou o Romerito, pernambucano, nascido lá em Petrolina, casado com a digníssima Daniela. Tenho 2 filhos, né? Um casal, a Letícia e o Johnny. E sou aqui da Zona Sul, aqui de São Paulo, aqui, exatamente no Jardim Apurá, fazendo parte da IAP do Jardim Apurá. Estamos aí. O Romerito tá meio tímido, Romerito. Que nada. Romerito, para a gente começar aí, pernambucano. Fala para nós, então, a origem desse nome, cara, que não é muito comum, né? O que? Pernambucano? Não, o nome, né? O Romerito. Por que os seus pais Sim, escolheram esse isso nome aí? daí, vamos lá. Isso daí é uma obra do meu pai, né? Meu pai, na década de 85, ele era torcedor fanático do Fluminense, né? É. E aí, tinha lá o jogador do Fluminense chamado Romerito. E aí, ele quis homenagear os filhos, tudo com o jogador do Fluminense, né? Pelo menos os 2 primeiros, que é o Romerito, que sou o primogênito, e logo em seguida meu irmão, chama-se Washington. Tinha um Washington também no Fluminense. Naquela época lá, o Fluminense, se não me engano, foi campeão, né? Do campeonato. E aí, o meu querido pai resolveu pôr esse bendito nome em mim, né? Não tem nada a ver com herdade. Que meu nome é Heitor, eu tenho o nome dos meus 2 avós, né? Heitor e Otávio. Então, veio passando de geração aí. E esse Washington aí é do Coração Valente ou é de 85 também? É da mesma época que jogava os 2 juntos, né? Entendi. Esse Washington também era da mesma época do Romerito, então era jogador do Fluminense também. Aí o único que escapou dessa safra aí de jogador Fluminense foi o caçulo, que chama-se Carlos, né? Meu irmão caçulo chama-se Carlos. Aí ele já deixou o Fluminense de lado, mas os Quantos outros... anos tem o Carlos? Meu, Carlos, deixa eu ver, 38... O Carlos deve estar entre 35 anos, se eu não me engano, 35 anos. Eu ia brincar se ele fosse muito caçula. Teve a época do Carlos Alberto, né? Que jogou lá no Fluminense lá. Ah, sim. Mas eu acho que não foi nessa época aí, não. Não, ele é de 80, meu irmão é de 87, o Carlos. Não. O Carlos Alberto deve ser de 2000, 98 para 2000. Cara, e para a gente entrar aí no assunto evangelho, reino, Romerito, ele é cristão desde berço, ele conheceu Jesus na caminhada de vida. Como que se resume esse começo de vida cristã do Romerito aí? Então, Heitor, hoje mesmo eu estava conversando com meu pai, eu lembrava da data, do ano, né? Do ano que nós começamos a ir para a igreja da promessa, né? Só não lembrava da data específica. O velho é bom de memória. Então, foi exatamente no dia 4 de abril de 92, meu pai foi a primeira vez aqui na IAP do Jardim Apurá. O pastor da época era o pastor Antônio Antas, né? Isso num sábado. Ele foi sozinho. Quando foi no dia 5 de abril, que foi no domingo, em seguida ele já levou a família inteira, né? Minha mãe, eu e meus irmãos, e daí por diante, então, nossa caminhada
na igreja mesmo começou no ano de 92. Tinha 7 anos na época. Caramba, então já desde pequenininho, então, né? Vamos dizer assim que, ou seja, a boa parte de toda essa minha vida aí foi dentro da igreja, né? Caminhando na igreja. Sempre promessista, sempre adventista da promessa. Sempre promessista até a adolescência. Na adolescência aí não fiquei longe da igreja, mas fiquei fora da promessa, né? Tem uma história aí pela frente aí. A gente, acho que foi o Deubles, que falou que deu uma saída, né, na adolescência. Até perguntei para ele, né, por que tem o Deubles, o Naor também. A gente tem esse êxodo, né, quando vai chegando a adolescência, a galera vai dando uma saída. Acho que às vezes é o desafio, né? É verdade. Porque acho que agora nem tanto. Acho que hoje pensa-se mais igreja, né? Para todas as idades. Antigamente eu acho que não pensava muito igreja para todas as idades. Cara, e nessa caminhada aí, 7 anos, quando foi que, de fato, assim, você entendeu, tipo, não, eu sei quem é Jesus para mim, eu sei quem é Cristo, eu aceito esse Cristo, quero viver para ele. Você se recorda como é que foi? Sim, eu tenho uma memória boa também. O que acontece? Quando a gente vem de criança para a igreja, então aquela coisa, né? Você vem porque seus pais levam e acaba virando uma coisa rotina, né? Uma Uhum. coisa que faz parte da vida, né? Eu lembro disso e lembro até uma fala do César que ele falou isso quando ele gravou com você também. E é interessante o quê? Então, cresci, olha só, desde criança na igreja, na época comecei a namorar. Aí, adolescente, comecei a namorar, o que é que acontecia? Meus pais não estavam morando mais aqui em São Paulo, só ficou eu, da minha família, por conta da namorada, né? Eita, Então, do lado aqui da igreja do Apurá tem a escola. Então, todo dia, eu morava lá no fundão do Apurá, todo dia eu vinha na entrada e levar de volta a minha namorada, hoje atual esposa, né? E numa dessas, vinha com a bicicletinha, nossa, antiga demais. E numa dessas, indo embora, certo dia indo embora para a casa do meu tio, com quem eu morava, de repente, eu indo sozinho, ali nas ruas do Apurá, eu escutei uma voz dizendo assim, ó, quantas almas você já ganhou para mim? caramba, Meu, eu nunca tinha, devia ter, meu, sei lá, uns 14, 15 anos, assim, não sei de qual precisamente, né? Teria que parar para fazer uma conta, mas nessa faixa aí, por aí. Meu, eu tomei um susto, pô. Eu tava sozinho, indo embora para casa e do nada, aí eu olhei assim, olhei pro lado, eu segui segui meu fluxo. É, De repente, de novo, aí veio a voz de novo. Quantas almas você ganhou para mim? Meu, naquele momento aí não teve como, pô. Teve como, assim, na hora eu baixei a cabeça, eu entendi, eu falei, aí eu mesmo falei comigo mesmo, eu fiz, Senhor, nenhuma. caramba. Então, naquele momento, eu acho que foi o despertar, assim, de entender, começar a entender o que é, né, ser um pequeno Cristozinho, né? Uhum. O que é entender, começar a entender o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu acho que a primeira coisa que ficou marcada na minha vida, que eu não esqueço, foi isso. Foi esse momento, que aí o que acontece? Nesse momento eu falei, então, aí eu fui para casa pensando, chorei, eu sou um chorão. Aqui na igreja, aqui, o pessoal hoje em dia eu tô tentando me segurar mais. O pessoal tanto me chamar chorão, aí nesse dia eu fui assim, foi muito forte que falou comigo. Porque eu caí na real, falei, Senhor, cresci na tua igreja, poxa vida, nunca trouxe nenhuma uma vida para os teus pés, né? Então eu fui, aquilo ali mexeu comigo, e eu falei para Deus o seguinte, falei, Senhor, então, prepara uma vida para que eu possa ganhar para ti. Olha só, às vezes, pô, a gente perde coisas. Talvez a gente depois vai falar, meu, por que eu fui pedir aquilo? Né? É verdade. Por que eu fui pedir aquilo? E aí, nisso daí, meu, passou. Tipo assim, eu pedi e esqueci. Esqueci, moleque novo, tal, tal. Aí, quando foi mais ou menos, acho que um mês e meio, tinha se passado,
E nós tínhamos o costume, naquela época, às vezes sábado à noite, juntar a galerinha jovem lá para casa do meu cunhado, do Cezão, filho do seu Pedro. Não sei se você vai se lembrar dele. O César... Agostinho, filho do seu Pedro, da irmã Nenê, irmão da Leda. Ixi, cara, o César que vem na minha cabeça é o da Thalita, né? Da Thalita, não é ele, não? É pois ele? É, esse César que eu tô falando é o irmão da Leda, a esposa do pastor Antônio Antas, é cunhado do pastor Antônio Antas. Ah, eu acho que eu sei quem é. Faz tempo. Então nós tínhamos esse costume de ir para a casa dele, os sábados à noite, depois que terminava a programação, e ir assistir filme. Ele morava no Sobradão, ali no Apurá, então colocava os sofás para fora e assistir filme com a galera toda, comprava umas pizzas, fazia aquela coisa toda. E nesse dia tinha o culto, né? Aí terminou o culto, tinha um jovem diferente, e aí beleza. Só que eu não me toquei do que eu tinha falado com Deus, né? Eu Terminou tinha o até culto. esquecido já. Nossa, eu tinha esquecido. Aí cheguei lá fora, lá, todo mundo se programando para ir lá para casa do meu cunhado, né? Aí eu chamei ele, falei assim, mano, me apresentei, troquei umas palavras com ele. O cara dava dois de mim, eu sou pequenininho, o cara era enorme, né? Eu falei, vamos lá, né? Vai assistir um filme, cola lá com a gente lá, tal. Aí topou, beleza. Fomos lá para casa do meu cunhado. Lá era uma lajona alta, pô. E não tinha muro assim, não tinha nada, não tinha muro nem nada. Beleza, todo mundo lá assistindo filme de comédia, se rachando de rir, e eu via que aquele jovem lá tava lá na beira da laje. Eu falei, caramba, todo mundo assistindo o filme. Aí eu peguei, saí de fininho do pessoal lá e fui trocar ideia com ele. E aí ele começou a contar um pouquinho da história dele. E na hora que ele começou a contar um pouco da história dele, aí me lembrou o que eu tinha pedido. Porque o cara tinha vindo fugido de uma cidade. Ele era laranja lá mexia com as coisas erradas lá, era laranja, os caras resolveram fazer queima de arquivo, e ele veio fugido para São Paulo, para cá, né? E aí, só que o negócio era tenso. Quando terminou, aí eu comecei a fazer amizade com ele, sempre tá acompanhando de perto. Só que acontece, o inimigo não deixa barato e nada é fácil. E aí, quando eu vi que ali o negócio era mais estreito, eu falei, Senhor, eu sou sincero, eu falei, Senhor, eu te pedi uma alma, mas o Senhor mandou, foi um BO, Senhor. Eu falei, o Senhor me mandou um BO. Falei, agora? Mas eu falei, fazer o quê? Só sei que, resumindo essa parte dele aí, ele foi se tratar para ficar livre das dependências químicas, né? Uhum. Passados 6 meses, graças a Deus. E isso porque, olha só, Heitor, um detalhe, na época que eu comecei a acompanhar ele, comecei a tentar ajudar naquilo que estava ao meu alcance, né? Eu cheguei para um grupo de pessoal, tal, pedi ajuda, falei assim, vamos ajudar o nosso irmão lá, vamos ajudar o fulano lá, precisa. Aí, na época, me falaram o seguinte, falei, ali é caso perdido. Ali é caso perdido, não tem mais jeito. Então, aquilo lá me deu como se fosse uma motivação. Eu falei, não, como assim caso perdido? Pô? E aí? Cadê? Quer dizer que o poder de Deus tá resumido ao quê, então? Aí, ou seja, deu motivação para quê? Para poder fortalecer mais e ajudar mais ainda. Então, ele foi tratar das dependências dele. E eu, com 6 meses, eu estava em casa, eu estava morando lá onde o Edson morava, aqui no Apurá, aqui na Imandocelina, morava naquela casa de na baixo. Dona Zica lá. Isso, na época eu morava ali. Aí chegou aquele irmão todo de terno, e eu não reconheci, porque, totalmente diferente, quem era a pessoa. Varão de fogo. Rapaz, chegou lá e ele era magrelão, quase envergado, assim. O cara chegou fortinho, bem fortinho, assim, na gravata, na brilha. Aí me chamou pelo nome, eu falei, você é o quê? É de alguma igreja evangelizando, tal? Ele falou, não, você tá me conhecendo, não? Eu falei, rapaz, me desculpa aí, mas eu não tô te reconhecendo, não. Aí, quando ele falou assim, nossa, foi uma alegria. Que da hora, uma alegria, cara. Assim, fora de sério. Olha, fora de sério. Não tem
nada neste mundo que possa pagar quando você, assim, vê o resultado do agir de Deus, do evangelho na vida da pessoa, né? Isso é muito bom. Então foi por aí, começou por aí. É o que a Bíblia fala, né? São poucos os momentos, ou se não me recordar se tem outros momentos, mas quando há festa no céu, né? É quando a transformação do evangelho entra em vidas e essas vidas são transformadas a ponto de se entregar de fato para Jesus. Se no céu há essa alegria, imagine para nós, cheio de pecado, miserável, como a gente não se alegra, cara. E deixa eu te falar, voltando na bicicletinha, voltando da casa da namorada, cara, essa voz, normalmente assim, a gente fala assim, pô, eu vi a voz de Jesus dentro de mim. Mas do jeito que você falou, parece que a voz foi externa. Sim, sim, por isso que o susto foi maior. Porque, tipo assim, pô, nunca tinha vivido um negócio desse, Uhum. né? Aí, tipo assim, você olha procurando alguém para que esteja falando com você. Como que não tinha ninguém? Um breu de escuridão. Eu falei, não, pô. Deu vontade de pular na bicicletinha e meter marcha, mas aí é aquela coisa, o Espírito Santo começa a te despertar, né? Eu lembro da aula de Samuel, né? Samuel, nas primeiras vezes, não conseguiu entender, né? Teve que ir até o profeta Eli ter o discernimento e falou, não, pô, calma aí, isso aí, né? Isso aí eu já entendi o que está acontecendo. Então, tem horas que, você vive certas coisas que você não está, é a primeira vez, não está acostumado a vivenciar isso, que você se assusta. E aí, depois dessa ação de Deus através de sua vida, né? De você. Deus proporcionar isso, né, através de você, uma mudança. A paixão por salvar vidas aumentou, falando agora, esse negócio é bom demais. Sim, é aquela coisa, o que acontece? Aí, passado isso, com pouco tempo depois, o que acontece? Tempo depois foi quando eu saí da promessa. Passado isso, teve uns 2 anos no máximo estourado, eu acho, eu saí da promessa. É o que eu falo, às vezes eu converso com os pastores que já conversou comigo, com meus Uhum. colegas, né? Em certo ponto, assim, eu não me arrependo do tempo que eu fiquei fora. Porque, tipo assim, eu amadureci muito. Quando eu saí da IAP, eu era um jovem, um adolescente, jovem, tal, tal. E aí, vivi muita coisa lá, né? Muita coisa assim, você viveu sobrenatural. Você amadurecer, você, assim, sentir que Deus, ele tá te quebrando, tentando te deixar do jeitinho que ele quer. Então, a sede por almas, por vidas, aí começou a partir, sim, do primeiro momento daquele pessoal com Deus, né? Mas aí, poucos 2 anos, acho que passaram, eu saí da promessa, aí sim, aí no novo ministério que eu fiquei por alguns anos, com a mesma doutrina da promessa, né? Aí teve muitos desafios. Aí Deus começou a mudar, né? Você ficou. Então, não foi aquele negócio, saiu da igreja, você mudou de ministério. Exatamente, E aí exatamente. você teve às vezes a gente entende mal isso daí, né? Às vezes a gente compreende mal. Pode ser que na época você foi mal compreendido por algumas pessoas, né? Sim, E eu falo porque eu já julguei pessoas que fizeram esse caminho que você fez aí. Graças a Deus, Deus proporcionou uma mudança de entendimento, né, sobre isso. E eu percebo que às vezes a gente é necessário isso, porque tem coisas que a gente não vive na onde nós estamos. A gente precisa, às vezes, de fato mesmo, sair, não sair da igreja, né? Não sair dos caminhos do Senhor, mas mudar, às vezes, aquela forma que a gente está acostumado, sabe? Às vezes a gente se acostuma a ir para a igreja, se acostuma a estar na igreja. E quando a gente vai para alguns lugares diferentes, os desafios são diferentes, foi o que você falou, a gente acaba aprendendo, né? E nesse ministério que você estava, qual foi assim, as coisas que mais te chamaram a atenção? Você falou que amadureceu. Quais foram as coisas que Deus proporcionou para ti, assim, que você falou, pô, não,
louvo a Deus por estar aqui nesse local. Então, quando eu cheguei no ministério, né, vamos dizer que teve que começar do zero. Eu cheguei lá, só tinha 2 jovens, que era o filho do pastor, uma guitarrinha que eles tinham comprado há pouco tempo e uma caixinha, daquelas caixinhas das antigas, né? É tanto que com uma semana que eu comecei a congregar lá, que eu vi assim, chegou alguns irmãos, meus colegas da igreja que eu estava, falaram, poxa vida, Almeida, como que você vai para lá? Fala assim para mim, como que você vai para lá? Aqui você tem tudo, pô. Lá, você vai começar do zero. Como que você vai para lá? Ô irmão, eu não sei, pô, vou para lá. É um desafio e eu gosto de desafio, pô. Às vezes é bom desafio, né? Sim. Então, quando eu cheguei lá, a igreja humilde, né? Era ali no Vila Missionária, ali no Vila Missionária, na rua Rainha das Missões. Povo humilde, só tinha 2 jovenzinhos. Eu lembro que eu cheguei lá no início do ano, né? Cheguei lá no início do ano. E aí, aquela coisa, era um povo humilde, tinha 2 jovenzinhos só, mas sabe aquelas pessoas, aquele povo que está sedento para arrepiar, chegar chegando? Então, foi aquela coisa. É tanto que os instrumentos, junto eu e mais os 2 jovens que tinha, e começamos a fazer vaquinha entre nós, e fomos comprando instrumento por instrumento. Os Caramba, meninos da sabiam hora. tocar. Eu toco o basicão. Toco o basicão. Eu falo que eu sou um quebra-galho. Quando alguém não falta, vou lá para poder. E aí, aquilo que eu sabia, fomos passando para um, para outro, aquela coisa. Meu, aí fomos crescendo, foi aumentando a galera, os jovens, né? Foi crescendo a juventude. Lá no Ministério, lá tinha muito esse negócio de congresso, sabe? Que as programação de 3 dias, terça, sábado, domingo. Lá tinha muito isso. No mesmo ano que a gente começou lá, no meio do ano, fizemos o primeiro congresso lá. Eu acho que já tinha uns 10 jovens. Né? Caramba. Tinha uns 10 jovens, já tinha um tecladinho, um violão, tinha uma guitarra, tinha uma bateriazinha meia boca, mas é aquilo que a gente tinha para o momento. Nossa, meu. E era aquela coisa. A gente chegava no sábado, o que a gente fazia? Dividia em 3 grupos. Falava assim, ó, um grupo vai ficar aqui na igreja. Que, né, aí, nesse momento, já estávamos em 15 jovens, mais ou menos. Então, ficava em 5 e 5, 3 grupos de 5. Então, o que nós fazíamos? Um grupo fica na igreja orando, o outro grupo vai fazer o evangelismo na região, naquela época era dos profetinhos ainda. E o terceiro grupo era onde ia fazer as visitas, que tinham jovens se chegando, então era o momento de quê? Fazer as visitas, naqueles jovens que estavam se aproximando. Meu, é fora de sério, assim, porque o resultado tão, assim, rápido, sabe? Uhum. Quando chegou no final do ano, e quando chegou em novembro, esse ministério tinha mais 3 igrejas em Minas Gerais, que a sede era lá em Minas Gerais. Então, tinha 3 igrejas lá em Minas Gerais. E aí, e lá o pessoal estava muito, todo desanimado, estavam parando, estava tudo parado, a galerinha lá tinha perdido a motivação, aquela coisa. Aí o que acontece? Eu cheguei no pastor, falei, pastor, só que eu cheguei assim, eu achei que o pastor não ia comprar ideia, né? Sabe quando você joga a ideia ao vento, mas você não espera que ele vai comprar. Eu falei, pastor, por que a gente não faz um congresso lá em Minas Gerais também? Lá em Caramba. BH. Eu falei, nós junta essa galera, na época o feriado de virada de ano, acho que caiu na quinta-feira. Então, ia viajar na quarta-feira à noite, chegava lá na quinta de manhã, tinha 4 dias para poder cada igreja fazer um dia. Fazer, pegar as igrejas que tinha na cada igreja um dia. Aí o pastor, rapaz, o pastor abraçou a ideia. Eu falei, não, foi o pastor, quer dizer, é mesmo, isso é sério? Oxe. Ele falou assim, oxe, vamos arrepiar mesmo, vamos arrepiar. E aí nós começamos a preparar. Eu entrei em contato com o pessoal, na época, o pastor da igreja chamava-se Aloysio, pastor da igreja. Só que aquela coisa, nem tudo
tudo. Ô, Romerito, ficou um pouquinho baixo o seu áudio aí. Esse tá. E aí, Fala aí. Melhorou um pouco. Acho que só deu um ar. Melhorou um pouco. então, o que acontece? Tava tudo certinho. A viagem estava marcada para a véspera lá na semana do Ano Novo, né? Quando foi no Natal, exatamente numa sexta-feira, tinha um culto na sexta-feira, lá naquela época eu estava fazendo culto na sexta-feira à noite. O pastor, ele pregou na sexta-feira à noite. Quando foi no sábado, o pastor faleceu. Caramba, cara. O local da igreja faleceu. Lá Meu, de BH. não, o nosso pastor local, o que comprou a ideia, meu pastor que estava no momento. Mas, peraí, vocês viajaram? Não, Viraram de. da viagem. Foi antes da viagem. Uma semana para a viagem. Ou seja, a viagem estava marcada para a semana do Ano Novo. Sim. Na semana do Natal, uma semana antes, o pastor ele pregou na sexta-feira. Quando foi no sábado de manhã, que ele estava se preparando para ir para a igreja, passou mal. Quando chegou já no hospital, não deu nem tempo de socorrer. Quando chegou no hospital, ele faleceu. Caramba, cara. Meu, aquilo ali foi um baque. Foi um baque porque o pessoal de Minas estava esperando a gente, naquela motivação que a gente estava, naquele pique que a gente estava, só que, meu, aí faltando uma semana, o pastor, infelizmente, ele falece. E aí, como agora conseguir seguir a missão adiante? Foi pedreira. Só que aí que acontece, a esposa do pastor, do falecido pastor, ele falou assim, não, a gente vai viajar. Caramba. A gente vai viajar. Porque ela falou assim, ó, porque o pastor, você não sabia como estava de tanta alegria o coração dele aguardando essa viagem. Porque durante o ano, meu, muitas coisas Deus tinha feito, assim, na igreja, a igreja era pequenininha, o espaço começou a ficar pequeno. Então, a gente parece que já estava imaginando como ia ser lá em Minas, né? Como ia ser lá em Minas. Então, ele estava muito alegre. Ela falou assim, não, ninguém vai cancelar a viagem, ninguém vai desistir, a gente vai. Cara, que A gente top, hein? vai. E aí, quando foi na semana, assim, com o coração quebrantado por uma parte, né? Mas nós fomos. E, assim, Deus realizou coisas tremendas. Cada dia que foi, cada igreja que foi lá, foi assim, foi um derramar do Espírito Santo, assim, meu, fora de série. Fora de série. Que ano mais ou menos que foi isso daí, Romerito? Oi? Que ano que foi isso daí? Deixa eu ver. 2004, se eu não me engano, foi entre 2000 e... Eu acho que foi 2004. 2004 era a época do som das chuvas, lembra do movimento que tinha em BH? Foi nessa época aí, não foi? Eu não lembro, mas foi em 2004, porque eu falo que foi 2004, porque eu lembrei que foi o ano que minha filha nasceu. Então, minha filha nasceu no início do ano, então quando ela viajou com a gente, ela era uma bebê ainda. Então, foi em 2004. E assim, aconteceu alguma... Eu brinco com os irmãos assim, que eu já vi alguns milagres, né? Mas eu não vi ainda cego ver e nem pessoa aleijado andar, né? Eu não vi isso, eu brinco, eu falo, senhor, eu quero, antes de eu morrer, que o senhor me dê a graça, não que eu sou bom, ou que eu sou isso, aquilo, mas eu queria ter a sensação de ver esses milagres, né? E congresso, cara, é batata acontecer essas coisas extraordinárias assim, né, cara? É renovo do Espírito Santo, é uns negócios top, assim, que acontece, que não sei se a galera já vai naquela pegada mesmo de estar naquele contato com Deus sedento para Jesus, aí Jesus vai e derrama. Aconteceu o avivamento lá nesse congresso aí, Deus? Sim, a questão do derramar do Espírito Santo, vidas foram restauradas, pessoas que Glória a estavam... Deus. Agora, já nessa questão do milagre, assim, de cegos, paralítico, no primeiro esse momento não houve, né? Não houve. Foi mais um avivamento mesmo para levantar as igrejas lá que, meu, que tava, vamos dizer assim, já quase fechando as portas, né? Caramba. O povo estava muito, assim, muito desanimado, né? Então, foi um agir de Deus para quê? Tá? Levantar a igreja e falar, meu,
não fui eu que te mandei parar. Eu não mandei ninguém parar ainda. Todo mundo vamos ó, arrepiar. Então, nesse congresso foi mais nesse sentido, né? As vidas que foram avivadas, jovens que tinham ido a primeira vez naquele congresso, né? Se entregando a vida para Deus. Então, no primeiro momento foi isso, né? E a gente voltou feliz. A gente foi... Diga. E o cenário que Deus mandou vocês, né, cara? Porque assim, você foi para trazer, na ideia de, não que o poder está em vocês, né? Mas vocês foram para auxiliar a galera, dar essa motivada, e vocês chegam lá com todos os motivos, vamos dizer assim, pessoais, né? Pastor falecido, enfim, né? Mas chegar lá para trazer uma palavra de motivação, né? Cara, que tremendo, velho. Só Deus, né? Só Deus. Foi só Deus. É tanto que lá a esposa dele, a missionária, a esposa dele, deu uma fala lá para poder, porque, ou seja, nada melhor do que a esposa dessa palavra, né? Que às vezes poderia ser qualquer irmão falar, mas vindo a esposa que estava assim nos últimos dias com ele, nos últimos momentos com ele, então ela dizer que ele estava muito feliz, que ele queria que acontecesse isso, tal, foi onde falou assim, que deu aquele ânimo pra gente, para fazer, não, vamos lá, pô. A gente não pode parar, né? A missão continua, né? Então... Cara, que sensacional, top demais. E você ficou quanto tempo nesse ministério aí, Romerito? Olha, 2004, eu acho que uns 11 anos, hein, Heitor? Caramba, com a vida lá, cara. Meu, 11 anos. Vivi muita coisa lá. Muita coisa. Vivi muita coisa. Você vê só, tem uma vez que nós estávamos ensaiando, um sábado. Eu sou um cara muito observador, sou meio detalhista, muito observador. Às vezes eu estou conversando com as pessoas, mas meu olhar já correu tudo que está ao meu redor. E aí, nesse dia, olha só, era lá missionária ainda, na avenida principal. Estávamos nós saindo, preparando os louvor, né? Tal. E aí eu vi que parou um senhor lá na porta da igreja, só que do outro lado da rua, né? Ficou lá na calçada olhando. Parou, ficou lá, nossa, ficou uns 10 minutos. Enquanto aquele louvor que a gente estava ensaiando não terminou, ele não foi embora. Beleza. Depois disso, terminou o louvor, ele foi embora. Sem mais, sem menos. E aí, como eu te falei, eu tenho uma memória muito boa. Eu gravo, às vezes, um rosto, essas coisas muito boas. Beleza, passou um certo tempo. Aí estamos lá no culto de domingo. De repente, quem entra? O senhorzinho. O mesmo senhor lá, sentou lá no último banco, tal. Eu reconheci ele. Eu falei, não, eu conheço essa pessoa. Meu. Eu falei, nossa, mas não posso deixar, depois de terminar o culto, não posso dar uma sem deixar ele embora sem dar uma palavra com ele, né? Aí, beleza, não, que terminou o culto, ele já estava indo, que essas pessoas é mais ou menos assim, né? Senta no último banco, se você não estiver atento, vai embora, já era, você nem consegue falar. Aí eu já fui ligeiro, já fiquei lá na porta já. Aí fiz uma abordagem, fui conversar com ele, olha só, né? Aí, quando eu falei para ele, ele falou assim, eu lembro do senhor, o senhor não já esteve aqui, tal. Ele falou assim, rapaz, eu tive aqui um tempo atrás, eu acho que vocês estavam ensaiando, e nesse dia, ele falou assim, eu sou um policial aposentado, nesse dia, eu estava indo decidido para... Minha filha estava com um relacionamento que eu não estava aceitando. Nesse dia eu estava disposto a ir até onde ela estava, matar o rapaz que estava com ela e depois tirar minha própria vida. Só que aquele momento que eu estava passando em frente à igreja, aquele louvor travou minhas pernas que eu não consegui sair dali. Você lembra da cena, né? Nossa. Ele parado lá. Exatamente. Aí, quando ele começou a falar isso, eu falei, nossa, aquilo ali foi uma coisa muito forte. Ele falou assim, só que aquilo ali, aquele louvor, começou a me trazer uma paz tão grande que toda aquela raiva que eu tinha, aquele ódio que eu tinha, eu acabei desistindo. Peguei, voltei para minha casa novamente. Caramba, cara. Mano, às vezes a gente não dá nada, né, cara? Pra essa galera que às vezes para na frente da igreja e fica ouvindo, né? Exatamente, exatamente. É que eu falo, o louvor é uma arma muito poderosa, né, meu? O louvor é uma arma muito poderosa, e às vezes
a gente às vezes está tão envolvido com alguma coisa ou distraído com alguma coisa que às vezes tem simples gestos, né? Que às vezes passa batido que você às vezes vai ficar sem saber, mas talvez poderia ser um livramento, talvez poderia ser alguma vida que estava sendo transformada naquele momento e às vezes a gente passa batido porque a gente está muito focado em outra coisa, né? E aquilo ali, ó, Três vidas, né? Três vidas exatamente, foram salvas aí. exatamente. Aquele senhor, você vê só, eu só vi ele aquela vez. Foi a única vez que ele foi na igreja. Eu convidei, dei, não foi Uhum. mais. Mas só em você saber, meu, só em você saber que 3 vidas não foram ceifadas, meu, já é Tremendo. motivo de, olha, de glorificar Deus, olha, de... Quando eu falei isso pra galerinha lá, eu falei, nossa, a galerinha começou eu falei, vocês estão vendo? Porque é bom a gente tá no espírito, tá louvando, mas tá conectado ali com Deus, porque, nossa, tudo pode acontecer. Você nunca Verdade. sabe, né? Tremendo, hein, cara? Cara, acho que eu nunca ouvi um testemunho assim, sabe? Tipo, e outra, que nem. Às vezes a gente pensa assim, o cara parou lá, às vezes a gente até julga, né? Pô, curioso, parou, ficou curiando lá, a gente saindo. E ter essa sensibilidade do Espírito Santo, né, cara? Ter esse, tá sensível de fato, né? Pô, peraí, parou, alguma coisa aconteceu ali. Eu lembro quando a gente congregava lá no Eldorado, o Edson, a gente nem contou essas histórias, né? Na verdade, ele contou. Assim, eu ainda sou muito limitada. Os meninos já são bem melhores. Nós tínhamos uma limitação musical muito grande, né? E o Edson e o Adriano, na época, que eram os melhores, assim, que nos ensinavam, eles tinham uma paciência, cara. Mas eu percebi que chegou uma hora que o Edson viu que não, tecnicamente não dava, né? E aí, cara, a gente, tipo, sei lá, tinha umas 2, 3 horas de ensaio. E a gente gastava 3 horas, ou 1 hora dessas 2, 3 horas, orando, cara. E às vezes a gente tava orando lá tal, e, cara, o Espírito Santo descia de uma forma, entrava a gente demoniada dentro da igreja, gente chorando, gente correndo de bandido. Cara, que assim, eu não me lembrei de falar isso, me perguntar pro Edson, né? Quantas vezes, cara, o Edson ia lá, assim, a pessoa vinha correndo, só dele levantar a mão, Deus já dava esse discernimento para ele, que ele entendia que a pessoa estava entrando endemoniada, as pessoas caíam, cara, assim, algo tipo tremendo mesmo. Agora, desse fato assim de acontecer de alguém parar e eu mesmo, né, era moleque na época, eu nem prestava muita atenção. Possa ser que o Edson, o Adriano, a galera que tinha mais essa sensibilidade de ficar atento a tudo, possa ser que eles tinham percebido algo. Mas fica a lição para a gente ter mais esse feeling, né, mais esse feedback assim do Espírito Santo mesmo, para ficar atento, porque, cara, 3 vidas, né? Não é pouca Exatamente, coisa, né? Deus, exatamente. E tremendo, cara. pra galera saber que aqueles que louvam, independente, é que eu falo, o louvor, você cantar bem e tocar bem, é uma coisa. Você adorar é totalmente diferente. Lá, os irmãozinhos às vezes cantavam um no ré, o outro cantava no dó, o outro cantava. Mas sabe, eles ali não estavam cantando, eles estavam adorando. Então, meu, eu senti o derramar, mesmo eu sabendo, meu ouvido sabendo, que o negócio estava desafinado, que o negócio não estava batendo, mas rapaz, assim, você sabia que a pessoa estava dando o melhor dela, o que estava ao alcance dela naquele momento, né? Então, mas nossa, E aí, 10, 11 anos depois, volta para a promessa. Ou não? só que antes disso aconteceu muita coisa, pô. O que aconteceu fora? Sim, porque, tipo, acho que se eu sentar a conversar com você, 3 vidas sendo salva com louvor, cara, já é algo tremendo. O que mais que aconteceu nesse período aí? Aconteceu muita coisa, pô. O que acontece? Vamos lá, vamos adiantar. É muita coisa. Então tem que focar alguns momentos, né? Aham. Por conta do tempo. Mas só para você ter uma ideia, vamos lá, para você ter uma ideia. Tem uma vez que eu viajei para Minas, tá? Eu tinha um Corsinha Wind vermelhinho, né? Viajei para Minas, aí lá, você vê só, por causa de uma vida. Tinha uma vida lá, um jovem lá, que ele estava fora dos caminhos de Deus. Ele tinha congregado comigo aqui no Missionária, foi embora para lá para BH.
mas estava fora dos caminhos de Deus. E aquilo ali ficou um bom tempo, Deus me incomodando. Eu falei assim, meu, você precisa ir lá. E aí eu falava, toda vez eu falava, pastor, a gente tem que ir lá em Minas Gerais. Porque sempre a gente ia, de vez em quando a gente ia lá dar um apoio, né? Porque pastor, a gente tem que ir lá em Minas Gerais, tal. Ele falou, mas agora não tá dando, tal. Aí quando chegou no final de semana, eu falei, pastor, amanhã eu vou pegar a estrada para Minas Gerais, pastor. Ele falou, você vai mesmo? Eu falei, eu vou, pastor, preciso ir, porque, meu, eu sinto que alguma coisa tem que tá precisando acontecer lá, e precisa de um apoio lá. Ele falou, beleza. Então, eu não vou poder te acompanhar, porque eu vou estar aqui com a igreja, não posso deixar a igreja, mas aí foi eu, minha esposa, minha cunhada e minha sobrinha. Beleza. Você sabe que a Fernão Dias é escuro, é um breu, né? É só os farolzinhos do fim. E as curvinhas. Exatamente. Aí o que acontece? Estou lá na Fernão Dias da madrugada, porque São Paulo para BH é chão, né? Dá uns 600 km, não dá? Não, 600 km. Exatamente. Então, estamos indo para lá, aí de repente eu deparei que eu vi um carro tinha saído fora da pista, estava meio capotado, vamos dizer assim. Ele estava com a lateral virada assim para cima, né? Aí eu falei para minha esposa, acho que tem alguém sofreu um acidente ali. E aí minha esposa falou, mas tem certeza? E se não for algum emboscado, tá. O que que eu pensei? Falei para ela, não, vamos fazer o seguinte, deixei o carro lá na frente, por favor, deixar o carro na frente, eu vou andando lá para trás, ver o que aconteceu. Qualquer movimento estranho, vocês vão embora. Vão embora, se vira que dá para se virar. E aí beleza, cheguei lá, o que tinha acontecido? Era um casal de idosos, eu acho que o senhorzinho deve ter dado uma cochilada, saiu, tombou o carro. Nossa. E, infelizmente, aí só sei que aí consegui tirar o senhorzinho, depois nós dois juntamos lá, conseguimos tirar a esposa dele, né? E ele, assim, tava meio assustado pelo que tinha acontecido, né? Aí eu falei para ele, o que deu para fazer, pelo menos graças a Deus vocês estão aí estão bem, estão com vida, aparentemente não se machucaram assim, né? Só que o que acontece? Eu pedi socorro para vocês, eu tenho que seguir viagem. Eu aqui sozinho não tenho nada o que fazer. Ele queria que eu ajudasse ele a virar o carro. Eu falei, rapaz, assim, um tampinha desse que eu sou. E o senhor, eu falei, não, a gente não vai poder fazer muita coisa, não. Mas beleza. Aonde eu quero chegar? Continuei viagem. No ponto lá, parei lá, acionei o SOS lá da Fernão Dias, né? Eles foram lá prestar socorro. Fomos para a missão, foi uma maravilha. Fizemos um culto lá no lar lá de uma família. Encheu a casa, então. E aí, justamente aquele jovem lá voltou para os caminhos de Deus. Cara, que tremendo. Você percebe que, às vezes, por causa de uma vida, Deus ele não quer saber o que você vai ter que fazer. Deus ele quer saber que uma vida vale tudo. Vale tudo, né? Vale tudo. Então, aí beleza. Passou, voltei alegre pra caramba. Tô voltando alegre pra caramba, com tudo que tinha acontecido. Quando chegou ali na cidade de Três Corações, um pouquinho para frente, entre Três Corações e Campanha, meu carro pifou. Eita. No meio do nada também. Eu falei, meu Deus do céu. Quando fui ver lá, tem um selinho do motor, né? Estourou o selo do motor, a água vazou tudo. E aí, infelizmente, o motor foi pro beleléu. Nossa, cara. Só que aí eu fiquei naquela. Falei, nossa, eu aparentemente não tinha entendido o grau que tinha acontecido, né? Aí, beleza, deu socorro, ficamos o dia inteiro lá no posto de gasolina, até chegar, que não tinha o que fazer. Aí, graças a Deus, o pastor abençoado foi lá buscar minha família, e eu fiquei para arrumar o carro. Felizmente, só fizeram meia sola lá no carro, e olha só. E aí, falaram que me cobraram uma facada. E eu só pensando com Deus. Eu falo que às vezes eu sou meio rebeldinho, às vezes com Deus, eu questiono mesmo. Eu falei, nós é humano, Heitor. Eu falo assim, nós é humano. Eu falei, Senhor, eu vim aqui por causa da tua obra. Eu falei, saí lá de São Paulo por causa da tua obra. Poxa vida, agora o meu carro já era o motor do carro. E o que acontece? De Campanha, acho que para São Paulo, dá uns 200 e pouco, quase 300 km. Depois que os caras me entregaram o carro, eu não rodava 2 km, tinha que encostar o carro, que o carro morria, perdia a aceleração, morria.
Fui assim até chegar em Atibaia. Desse jeito. O que era para gastar? O exemplo, 3 horas e meia, no máximo. Eu levei o dia inteiro chegar até Atibaia. Quando chegou em Atibaia, o carro parou de vez. E aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Faz o carro pegar, Senhor, tem misericórdia, tô pertinho de casa, eu preciso chegar em casa. E nada o carro pegar. Quando pensa que não, encostou um carro atrás. Aí era uma freira. Encostou lá, tô lá com o carro, eu já tava com a cabeça quente já de pedir para Deus misericórdia. Aí daqui a pouco vem a freira. Ô moço, você pode me ajudar? E eu tranquei o carro com a chave dentro do carro. Eita, nós. Aí eu não falei, mas eu pensei comigo. Falei, meu Deus, eu tô precisando de ajuda. E vem essa mulher pedir ajuda. Falei, não é possível, não. Hoje é o dia. Falei, não, hoje é o dia. Eu falei, não, vamos lá, senhora, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer, tal. Mas não, é tudo plano de Deus. Quando Deus ele quer fazer uma coisa, ele não tá nem aí porque você vai passar. Ele vai permitir acontecer, mas para que o objetivo dele seja alcançado, né? Aí o que acontece? Aí estamos lá, batendo papo e nada de a gente conseguir resolver. Eu falei, senhora, eu vou ter que quebrar sua vida. É a única forma de Ela não falou, não vai quebrar meu vidro. Não, porque o carro é da igreja, aquela coisa toda. E aí, beleza. Aí a gente tava conversando, só sei de uma coisa. Aí ela começou a sentar pau nos evangélicos. Aí eu falei, meu Deus, eu tô aqui ajudando ela e ela tá sentando pau nos evangélicos ainda. Aí eu falei, senhora, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou evangélico. Aí ela regalou uns olhos assim. Eu falei, não acredito. Eu falei, senhora, e graças a Deus, o meu pastor, a cada meia hora ele tá me ligando para saber como que eu tô aqui. Se eu tô bem, se eu não tô. Aí pronto. Aí só sei que nisso foi uma permissão de quê? Aí eu comecei a plantar a semente do evangelho nela. Ela falou, nossa, moço, eu tinha uma visão totalmente diferente do que eram os evangélicos. Eu falei, pois é, senhora. Mas aí, se a senhora quer conhecer, realmente, sem compromisso nenhum, ela falou assim, comecei a falar para ela, falei assim, não precisa se a senhora quiser ir na minha igreja, beleza, se não quiser, ela morava pro lado do Socorro, eu falei, lá no Socorro, lá tem umas igrejas lá, evangélicas, vai lá, faz uma visita. Só foi o tempo de terminar essa conversa, vamos dizer assim, plantar a semente, chegou um guincho lá e abriu o carro dela. E aí, meu carro ligou de novo, e eu consegui chegar até São Paulo sem parar. Quando chegou até São Paulo, beleza, o carro morreu que não ligou mais, teve que fazer o motor. Mas chegou em São Paulo. Mas aí, depois disso, o carro de Atibaia até São Paulo não morreu mais. E aí só vim entender quando eu estava aqui em casa, eu contando para minha esposa, eu falei, nossa, eu falei, Senhor, tem coisa que o Senhor permite a gente, mas olha, o Senhor põe nós em cada situação que... Cara, os desígnios de Deus não são incompreensíveis, né? Exatamente. Isso, fora que aí que acontece, e aí eu vou chegar no ponto principal, foi onde eu sofri um acidente. Eu não sei se você se lembra, se chegaram a falar para você, mas o que acontece? No ano de 2010, eu sofri um acidente grave de carro. Não sabia. Então, em 2010. Em 2010, o que acontece? Em 2010, nós fizemos uma programação lá na igreja que chamava-se A Noite dos Milagres, né? Lá no missionário, né? Lá na igreja já estava aqui, era o mesmo, só que nós só tinha mudado de endereço. Estava aqui Era o mesmo ministério. na Avenida das Garopas. Estava aqui na Avenida das Garopas, na rua, na avenida principal aqui do Mercado Pedreiro, né? Uhum. Tinha feito a Noite dos Milagres. Tinha sido uma benção. Tinha sido uma benção. Como todo ano eu tinha por costume, nas minhas férias, eu ir visitar meus familiares lá no Pernambuco, e lá no Pernambuco lá tem uma promessa, tem uma igreja da promessa lá na cidadezinha da minha avó. Aí, naquilo, Deus tinha tocado no meu coração. Eu falei assim, olha, essas férias só vai ser diferente. Então, assim, a mesma programação que aconteceu aqui em São Paulo é para ser feito lá. 3 dias, uma programação de milagre, que muita coisa vai acontecer. E aí, tipo assim, quando entrou dezembrão, colocamos as malinhas no carro, e isso fora, deixa eu só pegar um detalhe, eu tinha um Escortezinho XR3,
Eu tive um desse aí também. Viu? É só B.O. É só B.O. Ayrton. Só B.O. Quase perdi um dedo por causa desse carro, velho. O carro não tinha um dia o carro não me deixar na mão dos irmãos ter que alguém me socorrer. Até motoqueiro empurrando, juntou 2 motoqueiros lá empurrando o carro lá com as pernas lá para chegar Esse até. carro não é de Deus, não, velho. Era o B.O. Aí eu sei que, na verdade, eu trabalhei o ano inteiro. Quando foi mais ou menos, acho que, sei lá, se foi setembro, outubro. Deixei o carro zero bala. Falei, vou trocar. Fui lá naquela. Tinha uma concessionária antigamente da Volks, quase em frente ao SP Market. Eu falei, vou lá pegar o carro, dou como fosse a entrada no carro e pego o outro, né, meu? Pego um carrinho melhorzinho, né, meu? Aí, beleza. Fomos. Meu, questão de 5 minutos. Só foi o tempo de eu chegar lá, chamar o vendedor para vir o carro não tava mais lá, meu. Os caras tinham levado o carro embora. Levaram o carro Cara, embora, nossa. rodamos aquela região todinha para ver se achava. Ixi, até hoje nunca apareceu o carro. Aí, isso era no domingo. Eu fiquei chateado. Falei, meu Deus do céu. É o que eu te falo, é nessas horas que às vezes a gente, como humanos, falhos que a gente somos, cheio de pecado, cheio de coisa que precisa ser transformado, lapidado, começa a questionar Deus. Falei, Senhor, pô, já estou fazendo a tua obra. Enchia meu carro, enchia o Scottzinho XR3 para nós ir lá no monte, nós ia no monte sempre ao final de semana, lá no Valo Velho, o Monte dos Menonitas, lá no Valo Velho. Longe, hein? Longe, mas um monte abençoado, gostoso. E aí falei, Senhor, agora que eu ia trocar o carrinho para pegar um carrinho melhor, para ir para viajar, acontece isso. Aí falei, beleza, tá bom. Foi na segunda-feira, sem entrada nenhuma, financei uma Paraty geração 3. 1.6 geração 3, que foi o carro que a gente pegou para viajar, né? Aí, beleza. Chegamos em dezembro, estávamos viajando feliz da vida. Era a minha primeira viagem de carro, né? Depois de não sei quantos anos, minha primeira viagem de carro para longe. Nós estávamos lá para Pernambuco, lá para Petrolina, né? Beleza, até aí tudo bem. Só que aí, quando estava chegando uma cidade chamada Santo Estevão, já no estado da Bahia, perto de Feira de Santana, infelizmente meu carro bateu em 2 caminhões. Caramba. Dei uma piscada de olho, era 6 horas da manhã, aquele sol batendo nos olhos, né? Uma piscada de olho foi o suficiente para arrebentar, meu carro bater. E olha que quando eu fui ver, já estava do outro lado da pista. Aí nisso, minha preocupação maior foi só meus filhos que estavam atrás. Porque nessa hora. A família toda. Nossa, eu tava com minha esposa e meus 2 filhos. Eu olhei, tentei me virar, só que nisso só consegui virar a parte do peito para cima, da parte do umbigo para cima, né? Porque eu fiquei preso nas ferragens. A pancada foi do meu lado, então toda a Paraty tem um motorzão, né? Grande. Mas, tipo assim, a pancada foi tão forte que a ferragem veio tudo para cima de mim, então eu fiquei preso nas ferragens. Meu. E aí, meu filho, graças a Deus, Deus teve misericórdia que só meu filho que ele quebrou um dente, ficou roxo. Minha esposa, por conta do cinto, aí quebrou a clavícula, né? Mas aí minha filha tirou ele do carro, tirou ela do carro, e aí o problema era eu, né? Era eu. E aí os pessoal, acho que com medo do carro incendiar, aquela coisa toda, tentaram eles mesmos tirar antes de chegar a ambulância. Meu, eu gritava de dor. Na hora que o sangue esfriou, pô, gritava de dor. O que eu falava era assim, Jesus tem misericórdia de mim. Eu só gritava isso, com a mão na coxa e gritando, Jesus tem misericórdia de mim. Gritava, aí conseguiram me tirar, beleza, conseguiram me tirar. Só que até Populares mesmo que tirou, não foi resgate, não. Não foi o pessoal, os caminhoneiros pararam um pouco, porque aí fechou a rodovia, né? Infelizmente fechou a rodovia, o acidente fechou a rodovia. Aí tiraram, eu deitado lá no asfalto, gritando, Jesus tem misericórdia de mim. Eu separei, não sei se vai dar para conseguir visualizar. Vê se você consegue visualizar aí, ó. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver aqui. Aí, agora ficou melhor. Aí é você deitado. Esse é o caído do momento. Meu filho tava com o celularzinho e tirou essa foto. Esse, deixa eu ver aqui, é o estado do carro.
Caramba, cara, arrebentou tudinho a frente dele. Então, Bateu do talvez lado do motorista. Exatamente. Talvez se eu não tivesse falado que era uma Paraty, talvez não daria nem para Não. reconhecer que era uma Paraty, Ele né? parece que achatou que ficou até um pouquinho mais alto olhando assim na foto. Exatamente, exatamente. Porque pegar a pancada foi na frente e foi na lateral da minha porta, Uhum. né? E aí, eu gritando, Jesus tem misericórdia de mim, tal, tal, com muita dor. Deus é misericordioso, que nesses momentos ele envia alguém onde você menos espera. Veio descer um motorista do ônibus da Itapemirim e veio até mim e falou assim, ó, ei, jovem, Jesus já teve misericórdia de você. Você é louco. Meu, naquele momento, mesmo sentindo dor, Cara, sabe me quando, arrebentou todinho, mano. sabe quando o seu coração parece que você está sentindo dor, mas aquela agonia que você tava, parece que dá uma tranquilizada. Alguém chega lá com anestesia, dá uma anestesiada assim, e fala assim, oh, calma, você não tá sozinho. Meu, Caramba, que aí, doideira. beleza. Chegou a ambulância, me levou para o hospital. Boa parte das nossas coisas a gente perdeu. As malas, algumas coisas voadas, as malas. A gente tava num lugar sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém. E aí foi uma prova. Porque o hospital lá que me levaram, mais parecia um açougue, rapaz. Era um, Sério. era um galpão. E todo junto, de todo tipo de gente, tudo misturado lá junto. E eu gritando de dor, aquela coisa toda. Pra você ver só, a minha mãe teve que viajar daqui de São Paulo, chegar lá no aeroporto de Salvador, que era a cidade mais próxima que tinha aeroporto. Meu tio pegar ela, viajar lá, não sei se foi 2 ou 3 horas. Para ela, quando foi, acho que não sei se foi no dia seguinte que ela conseguiu chegar, ela me dá banho e tirar todos os cacos de vidro que tava. Eu tava cheio de caco de vidro, pô. Ô, mas Porque, não tinha enfermeiro? poxa, meu, infelizmente, nessa parte aí eu pastei, vamos dizer assim, eu pastei na mão daquela galera. Para tirar o Cara, raio-x, eles pegaram lá aquelas portas que abrem assim, né? aham. Meteram a minha perna quebrada lá, que eu quebrei o fêmur e colo do fêmur. Então, eu quebrei fêmur e aqui perto da bacia. Quebrei fora as esfoliações, né? Eu gritei de dor quando ela meteu minha perna na porta lá. Falei, senhora, é minha perna. Aí ela falou assim, não, vai doer mesmo, tá quebrado. Tem que doer. Porra, Falou aí assim. vamos. Cara, que loucura, mano. Meu, foi um negócio assim que, olha, foi fora de sério. Aí, beleza. Vou acelerando o passo para chegar onde eu quero chegar, né? Beleza. Não consegui fazer cirurgia lá, porque o que acontece? A minha cirurgia era de alto risco. É. Era 2 cirurgias, né? Então, eu Uhum. ia perder muito sangue. O hospital de lá, eu falo assim, ó, aqui não tem suporte para você fazer a cirurgia. Ou você vai para Salvador, ou vai para São Paulo. Eu falei, mas como que eu vou? Não, aí vocês que tem que ver. Você Como já que eu estava vou? no estado da Bahia? Estava no estado da Bahia, na cidade de Feira de Santana. A feira para Salvador é uns 200 km, mais ou menos. Isso, dá por aí. Eu não tenho a localização precisa, mas é por aí. Sei que de Feira de Santana, se eu não me engano, lá para minha cidade, aonde que era meu destino, é 500 e poucos km, Em se eu não me feira engano. não tinha um hospital? Porque Feira de Esse era o Santana hospital é principal pequeno. da cidade, né? Esse era o Caramba, hospital cara. principal da cidade. Mas aí, beleza. Aí, meus familiares lá conseguiram falar com o prefeito, conseguiram uma transferência para Petrolina, né? Aí, Porra. beleza. Consegui levar lá para Petrolina, tal, tal. Mesmo assim, o hospital lotado de gente, eu ainda fiquei, não sei se foi um dia no corredor, e, meu, com muita dor. Porque ou eles não estavam me aplicando os remédios fortes para passar a dor, ou não estavam aplicando nada, porque, tipo assim, a dor era, meu, eu gemia de Será dor. que não era a situação mesmo de tudo Nossa, eu quebrado? gemia de dor. Aí teve um momento, assim, que eu já tava com tanta dor, que eu lembrei do louvor do Lázaro, aquela que ele cantava assim, a minha vida é do mestre. Naquele momento que comecei a cantar, eu ali quietinho, no meu cantinho, cantando baixinho. Aí, meu, acho que o Espírito Santo, ele começou a me trazer paz no coração, porque eu estava muito agoniado, muito agoniado. Uhum. Comecei a chorar, é o que eu falo, eu sou chorão. Mas, chorar, mas sabe aquele choro de alívio, parece que está passando. E aí, graças a Deus, Deus preparou um leito.
lá para cima. Preparou um leito, beleza. Aí começou as coisas a melhorar. Entre aspas, né? Arrebentado, quebrado, mas começou a melhorar. E aí, os médicos passando dias e nada da cirurgia, e eu ficando agoniado, aquela coisa toda. Aí o médico falou assim, ó, sua cirurgia tá demorando porque a gente tem que trazer um médico lá de São Paulo para participar junto com a gente. Tem que ter 3 cirurgião, porque você vai perder muito sangue, e aí são 2 cirurgias, é um risco muito grande. Beleza. E aí, como que fica o coração quando você nunca passou por uma cirurgia? E o médico chegar para você e falar assim, ó, cirurgia é de alto risco que você vai perder sangue. Sem você estar perto da sua irmandade cristã, porque naquele momento, poxa vida, sim, tinha minha mãe ali, tinha algum parente que sempre revezava, mas sabe quando você está tão sedento de ouvir, assim, sabe, Deus falar com você, fala assim, olha, eu tô com você. Usar algum irmão, eu ficava torcendo para esse Senhor, envia um irmão, pega alguém, um irmão, liga para mim para ele falar alguma profecia, algum em línguas, alguma coisa, mas eu saber que, pô, que eu não tô sozinho. Uhum. Mas, meu, o silêncio total de Deus. O silêncio total de Deus. Aí nisso, marcou a cirurgia para outro dia. Aí beleza, aí o coração começou naquela. Eu falei, Senhor, tá chegando a hora da cirurgia. O Senhor não falou comigo. O Senhor não usou ninguém para falar comigo. E eu não queria descer para aquela sala de cirurgia sem ter uma fala do Senhor, independente de onde que vai vir essa fala. Mas eu só queria ter certeza que eu não estou sozinho, né? Uhum. Beleza. Aí tô ali. Aí antes de chegar o momento da cirurgia, entrou um jovenzinho, olha só. Entrou um jovenzinho, chinelinho de dedo, é o que eu te falei, eu sou muito detalhista, presta muita atenção. Chinelinho de dedo, chinelinho de dedo bem simples, com a biblinha na mão. E aí ele foi lá no meu quarto que eu estava, era eu e mais três pacientes. Foi passando em leito em leito, perguntando se podia orar. E aí, na hora que chegou minha vez, ele falou, ô, jovem, eu posso orar por você, tal, tal? Eu falei, ô, irmão, pode orar sim. Aí o irmão orou, só que aquela coisa, o irmão não foi usado por Deus, assim, em línguas nem nada, eu ainda estava naquela coisa, falei, não, o irmão orou, mas o senhor não falou comigo ainda. Aí, antes dele ir embora, ele falou assim, ó, você aceita um folheto? Eu falei, aceito, tal, tal. Olha só, Heitor, naquele folheto estava a voz de Deus. Naquele folheto estava registrado assim, Isaías, se eu não me engano, 41, versículo 13. Dizia assim, como estava em negrito, que aí eu me atentei mais àquele versículo, que é o que estava em negrito, assim, como se fosse, ó, isso é para você, você está querendo ouvir minha voz? Você não quer descer lá sozinho? Tá aqui, ó. O versículo diz assim, se eu não me engano, eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu estou contigo. Meu, Caramba, você não queria a confirmação? naquele momento, pô, eu falei assim, basta, agora eu sei que eu posso descer para a sala de cirurgia em paz, porque eu sei que eu não estou sozinho. Então, olha só, meu Deus, ele usa onde a gente menos espera, quem ele quiser, né? E aí a Uhum. cirurgia foi um sucesso. Só que o que acontece? Eu tinha uma missão lá para fazer, não tinha uma missão? Não estava indo em missão? O mesmo culto de milagres, E noite aí? Como que você vai fazer a missão? Pô, sem acabou de sair sem de uma tá andando. cirurgia. E nisso, sabe de uma coisa? Deus tinha falado, depois que eu fiz a cirurgia, que aí me levaram, estava indo embora na ambulância, lá da cidade de Petrolina até a casa da minha avó, é 150 km, que ela mora na cidade rural, né? Uhum. E aí eu comecei a chorar sozinho. Eu percebi que minha mãe estava chorando, que minha mãe, ela tentou, eu percebi que ela tentou dar uma de forte para poder aguentar toda a barra, para tentar me passar força. Mas nesse momento que a gente estava indo embora, eu vi que ela estava chorando, estava escondendo, estava chorando, e eu comecei a chorar também. E aí veio ao meu coração o seguinte, olha, era a noite dos milagres, não era? Você não tem que fazer a noite dos milagres? Mas como você ia poder falar de milagre sem viver um milagre? Você ia contar milagre dos outros? Naquilo ali, eu falei, nossa, mano, olha só, eu não tinha pensado nisso. Era a noite dos milagres, mas agora eu tinha o próprio milagre que Deus tinha feito na minha vida para poder contar.
Não Cara. só apenas contar milagre do que dos outros, né? Só que foi aquela coisa. Aí, beleza. Fui pra casa da minha avó, acamado, para poder vir. Tinha que o pessoal trazer a cama junto comigo. E eu ficava naquela. Falei, Senhor, tem a obra para fazer aí. Falei assim, eu tô acamado ainda. Aí foi passando os dias, né? Até eu ficar de cadeira de roda. Tava na cadeira de roda. Aí amanhecia o dia, o pessoal me trazia do quarto para varanda. Eles chamam varanda lá, né? Aí colocava uns cultos lá para eu ficar assistindo, para poder me entreter. Aí nesse dia, tava passando lá um irmão lá pregando. Pregando, aí falou assim, agora é o momento da oração. E eu na cadeira de roda. Então, o momento da oração. Eu falei assim, ó, se você tá aí do outro lado, se você acredita mesmo em Deus, no poder de Deus, nessa oração comigo, você vai receber a bênção de Deus, a vitória de Deus na sua vida. Aí nisso eu peguei comigo e falei, Senhor, eu acredito no Senhor. Eu acredito no Senhor. Pois então eu vou firme nessa oração do irmão junto com ele também. Aí o irmão começou a orar, comecei a orar, eu falei, Senhor, agora, filho, no teu nome, eu não quero saber de nada que fizeram na minha perna, mas no teu nome, eu vou levantar e vou ficar de pé. Porque o Senhor, o teu poder é grande. Só sei que o irmão terminou a oração, eu levantei e fiquei girando, fiquei andando em círculo na varanda da casa da minha avó. Quando minha tia viu, quando meu filho viu, que era pequenininho, eles entraram desespero. Eu falei, não, o Senhor me mandou andar, eu vou andar porque maior é o poder de Deus. Né? Mas. E aí o Femo? Cara, fiquei sem palavras agora, velho. O Femo tava lá, o Femo já tinha feito assim, o médico tinha falado para mim que só poderia começar a pôr o pé no chão, os dedos no chão, depois de 6 meses. Só que, foi naquele momento eu fui louco mesmo. Eu falei, ó, Senhor, agora eu não quero nem saber. Eu falei, eu vou junto com o Senhor e eu creio no teu poder. Como que eu Glória vou a poder Deus. falar de milagres se eu não vivenciar os milagres? Eu sei que sou falho, sou pecador, mas, Senhor, eu creio nos teus milagres, né? Graças a Deus, adiantando boa parte dessa parte aí, graças a Deus, olha, fizemos a programação lá, Deus agiu tremendamente. E olha só, o povo do Nordeste é assim, o povo é muito curioso, não sei se você sabia disso, o povo do Nordeste é curioso. A igreja, nas programações, encheu, Heitor, mas sabe por quê? Porque o pessoal não acreditava. Porque que acontece? Quando aconteceu o acidente, noticiou no jornal lá da Bahia o acidente que não tinha sobrevivido ninguém. Oxi. Ninguém. É pelo o carro em si, assim. Exatamente. Só que Deus é tão bom que aí o pessoal vinham igual Tomé. Poxa, eu tenho que ver, eu vou lá para naquela igreja lá para ver se aquele rapaz está vivo e saber se aquele rapaz está andando mesmo. Porque é que acontece? As notícias correm. Meu. Você quer ver o negócio, é você fazer uma fofoca, vai passando de um para outro, daqui a pouco. Então, a notícia correu, o pessoal não chegava assim, não acreditava. E lá tinha muitas pessoas não crentes pedindo culto nos lares. Um dos que ficou assim marcado para mim foi que fomos fazer um culto lá no lar, né? Do lado de fora, porque na casa não cabia de gente, muita Caramba. gente. Aí na hora da oração final, teve um jovem que chegou em mim e falou assim: ô irmão, você poderia orar na minha cabeça? Eu falei, posso, jovem, tudo bem, posso. Tipo assim, eu não conhecia aquele jovem, mas eu percebi que o povo ficou, arregalou os olhos. Eu falei, alguma coisa tem, mas beleza, vamos lá, né? Beleza, quando terminou, oramos, agradecemos a oração, foi cada um pessoal embora para sua casa. Quando a gente estava indo embora para casa, naquele pau de arara, uma D20 pau de arara, que fretamos lá para poder levar nós. Aí o pessoal falou assim, você conhece esse jovem? Eu falei, eu não, primeira vez que estou vendo ele. Eu falei, esse jovem aqui, ele é fugitivo da justiça e é um dos maiores bandidos aqui da região. Rapaz, tu orou pro Lampião e nem sabia. Oh, pois é, quando eu passei depois, eu falei, nossa, rapaz, olha como é que é as coisas.
Como que Deus ele faz, meu Deus, ele pega as pessoas, meu, né? Então, isso é fora de sério. Resumindo essa parte da viagem aí, você falou do milagre, que nunca, que vive essa experiência. Eu acabei de ouvir tu aí, velho. Mas lembra lá que a gente estava falando lá, que se perguntou da igreja lá se tinha acontecido algum milagre, que eu falei que naquele primeiro momento não. Beleza. Aí tô em casa lá, na casa da minha avó. Eu fiquei em torno, acho que de 6 meses lá no Pernambuco. Até Por poder causa do voltar para São Paulo. acidente. Por conta do acidente. Fiquei 6 meses, que aí teve que negócio de fazer perícia, aquela coisa toda, né? Ficamos uma temporadinha lá. E aí, teve um determinado dia, minha tia chega para mim e falou assim, ó, Romerito, tem uma jovem que ela pediu, tá carente de oração. Ela tá cega, ela não tem condições de vir para cá por conta da dificuldade, porque eles têm moto, mas eles têm medo de cair de moto, sofrer algum acidente. Aí, o que ela fez? Ela falou assim, ela te mandou uma foto, se você ora por foto. Aí eu falei assim, ó, eu não tenho costume de orar por foto, eu nunca orei por foto. Mas se essa é a necessidade dela, a gente vai apresentar o nome dela. Não importa onde a pessoa esteja, o Deus é o mesmo, né? O Deus é o mesmo. Se Deus quiser fazer uma obra na vida dela, Deus vai fazer. Oramos, entramos em oração naquela noite, reunimos lá na área da minha avó, toda a família, todo mundo estava ali, oramos. Passou. Aí passou uns dias, aí minha tia falou assim, olha, você lembra aquela moça que pediu para você orar na foto, tal? Eu falei, eu lembro. Falei, ó, Deus fez o milagre da vida dela, que ela pediu para agradecer e testemunhar para vocês tudo que ela voltou a enxergar. Caramba. Glória a Deus, cara. Nossa, fora de sério. Tremendo, É o que eu falo. O tempo que eu fiquei assim, é por isso que eu te falei. Eu não me arrependo, porque eu fui amadurecendo, sabe? Passei por muitos perrengues. Você passa por muitos perrengues. Mas tantas experiências que a gente vivenciou, isso, meu, o que eu falo, isso não tem palavras para dizer. Não tem palavras. Tremendo, Não tem cara. palavras. Tremendo. Então, o que Deus fez lá no Pernambuco, graças a Deus, olha, foi fora de sério. Eu voltei sem carro. O carro ficou só ferro velho. Com pouco tempo que eu estava em São Paulo, Deus me presenteou com o Corsinha lá, que foi, graças a Deus, foi o Corsinha que mais fez missão. Porque pensa no Corsinhas 2 portas, ruim demais que eu viajava. Mas foi bênção de Deus. Foi bênção de Deus. Glória a São Deus, cara. experiências. Assim, uma última experiência que eu vou te contar para você, quando eu estava lá, também foi marcante, foi uma vez que nós estávamos no Monte Menonitas. Estávamos orando, e aí terminamos a oração, já para ir embora. Nós sempre em comboio, normalmente 3, 4 carros, né? Sempre em comboio. Aí nesse dia, tava eu, tinha mais umas 2 irmãs, o pastor e um presbítero e uma missionária. Deus tomou, nós estávamos no estacionamento, Deus tomou um poder tão grande dentro daquele carro, que ninguém conseguiu sair dentro daquele carro. O Espírito Santo, assim, já tinha derramado lá em cima, mas transbordou mais dentro do carro ali que quem disse que a gente conseguia ir embora? Você já tinha orado no monte, estava indo, desceu para ir embora? Já tinha descido para ir embora, já estava dentro do carro, tinha passado o cinto, mas aí de repente começou a dar um glória daqui, glória a Deus, aleluia, sabe? Meu, ficamos uns 10 minutos, 15 minutos assim, até conseguimos ir embora. Então, são experiências assim que, tipo assim, meu, fica marcado na nossa vida. Eu não consigo esquecer, às vezes, quando a gente, hoje, às vezes não estamos juntos, cada um foi para um canto, né, dos irmãos, tal, aquela coisa toda, mas quando a gente se revê, começa a conversar, relembrar, nossa, meu, é fora de série, é muito bom. É muito bom. Sensacional, hein, cara? Aprender a entender trabalhar os projetos, os propósitos de Deus é tremendo, porque você foi tentando aqui entender um pouquinho, você sai numa viagem, né, para visitar os parentes, quais morrem, né,
E Deus, assim, eu não vou falar que foi Deus que acidentou você, né? Eu acho Não, que... sim, exatamente. Mas eu acredito que Deus aproveita de todas as situações que acontecem em nossas vidas, porque o último testemunho que você deu aí, o último milagre da cura da moça, né? Se você não tivesse lá durante esse período, você não teria orado por ela, né? Provavelmente, né? Provavelmente. Então, Deus, às vezes, ele permite a gente passar por certas coisas, igual você falou. E eu ter sofrido acidente, ali Deus não tem nada a ver. Ou seja, eu cochilei e o carro bateu. Agora, dali em diante, o que Deus fez, proporcionou, tanto que, tipo assim, o rapazinho entrou lá, todo simples, aquilo ali, além de falar comigo, Deus falar comigo, você vai tendo maturidade. Uhum. Aprendendo a falar assim, olha, Deus, ele usa quem ele quer no momento que ele quer. Para a gente não olhar isso aqui, ó. Saber que Deus, ele não está preocupado com isso daqui. Ele está preocupado mesmo no o que tem dentro no nosso íntimo, né? No profundo do nosso íntimo. Então, é tipo assim, são coisas que, meu, é fora de Aí a sério, né? música que você falou do Lázaro, A Minha Vida do Mestre, eu não sei se você já ouviu o testemunho dele, que ele estava no avião, ele descansa no Senhor, né? Infelizmente o Covid ceifou a vida dele. E ele tava no avião, cara, e ele tava sentindo uma dor muito forte no estômago. Não sei se você já ouviu esse testemunho dele. E aí ele. Eu acho que eu ouvi uma vez já. Só não E estou me aí ele, recordando os detalhes. aí ele fala nesse testemunho que ele só conseguia. A dor só parava quando ele fazia duas coisas. Ele se ajoelhava e cantava essa música. Olha aí. Porque ele tava na transição, né? Tipo, de fato, viver o reino e começar a abandonar o Olodum, né? Que era a banda que ele fazia parte. E aí nessa transição ele teve essas questões, Deus já tinha dado algumas músicas para ele, e uma era essa, que ele se ajoelhava no avião, e ele falava, e era loucura aquela voz zona grossa dele, não era loucura, irmãos, porque eu tava no avião, ajoelhado, cheio de dor e cantando. E cara, assim, tremendo, velho, tremendo isso daí. Acho que essas coisas edificam a nossa vida. Hoje, um exemplo, quem te ouve hoje, pelo que você contou, né, o pouquinho que você contou já dessa história, a gente vai falar mais, vai, em vez de murmurar, né, ou falar, ô Senhor, né, mas Senhor, o que, que eu posso aprender com o que eu tô vivendo agora? Porque eu ouvi o Romerito, que o carro dele quebrou, ele arrumou lá meia boca, parou no acostamento, pregou para uma freira, depois conseguiu chegar em casa, queria ir para Pernambuco, roubaram o carro dele, comprou um carro, foi para Pernambuco, sofreu, quase morreu, e o senhor fez tantas coisas na vida dele. Então, o que eu posso aprender com o que eu tenho vivido? E às vezes a gente reclama por menos, né, cara? A gente às vezes é meio cabeça dura. Eu sofri um Exatamente. acidente recentemente também, cara. Só que eu já tava mais crente, né? Vamos dizer assim. Eu, meu carro capotou, eu tinha uma doblô, deu perca total também. E, Então, e assim, cara, quem viu o carro, onde eu me acidentei, quase chegando em Três Lagoas. Eu tô morando próximo de Três Lagoas aqui. Na verdade, tô com uns 150 km de Três Lagoas. Eu me acidentei lá. E o carro capotou três vezes. Eu tava sem cinto ainda. E quando eu saí do carro, eu desmaiei, aí saí do carro. Aí tinha um pessoal trabalhando, coloquei dentro de uma fazenda. Aí o pessoal falou, pô, não imaginou que você ia sair sozinho com vida lá, porque foi feio o negócio, né? E assim, o carro deu perca total e eu falo, né, cara, assim, se não é a mão de Deus, se eu tivesse um exemplo, assim, ó, você quebrou o fêmur, né? Se eu tivesse quebrado alguma coisa, eu tivesse tido alguma excoriação grave, eu teria morrido, cara. O resgate demorou mais de 2 horas para chegar lá. Então, Deus aí, pensou? cuida de tudo, cara. Assim, aí eu até brinco, né? Até brinquei. Brinco com os irmãos. Falo, cara, assim, depois disso, várias coisas aconteceram na minha vida e eu percebo as oportunidades de Deus, né? As oportunidades que a gente precisa entender, Senhor, por que disso, né? Ou o que o Senhor quer me ensinar com isso, né? E assim, tremendo, cara. Tremendo mesmo. Exatamente. Com tudo isso aqui que passei, sabe, Deus ele tem me ensinado. Eu ouvi isso da missionária uma vez, ela falou isso para mim. Deus estava usando ela, né,
no Espírito Santo, e ela falou isso para mim. E isso aí ficou marcado na minha memória. Ela falou o seguinte: olha, nunca pergunte para Deus o porquê, mas pergunte para quê. É o segredo, hein? Entendeu? Aquilo ali, depois que eu escutei aquilo ali, que eu igual te falei, eu sou daquele. Toda vez que aconteceu uma coisa, eu falei, Senhor, por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Mas eu não entendi o quê? O para quê? Para que finalidade, para que propósito que você está passando por isso, está vivenciando isso, né? São coisas que você... A vida inteira é um aprendizado, né, meu? A Então, vida. Mas nossa morre e vida não inteira a aprende gente vai tudo. vivendo, aprendendo, vai... Eu acho que até não sei se Deu uma alguém já falou cortada. isso, mas aquele que acha que já aprendeu tudo é o que não aprendeu nada, né? Tipo, já aprendi tudo nessa vida e não aprendeu nada, Exatamente. já começa errado, né? Porque a vida é um aprendizado constante, cara. Todos os dias a gente Exatamente. aprende alguma Exatamente. coisa. E aí, depois desse fato aí, quanto tempo você continuou ainda nesse ministério? Quanto Bom, tempo aí você foi? vamos já correr já para a volta da promessa, né? Que aí, acho que os Porque tem muita principais coisa fatos ainda assim, pra gente tem muita falar da coisa, mas promessa. sim. Então, o que acontece? Já como eu peguei os principais fatos do outro ministério, e quando foi. Aí foi, acho que foi isso, em 2015, se eu não me engano, final de 2015 foi quando eu voltei. Aí entre 2015 e 2016, eu voltei para a promessa, né? Uhum. Voltei para a promessa, né, o pastor Elias, aí teve aqui em casa, aqui, conversou, aquele jeitão dele, tal, tal, aí eu falei assim, não, agora é o momento de voltar para casa de novo. Não mais o menino Romereto, tal, tal, agora já tem aprendido algumas coisinhas, né? Uhum. Então, aí voltei a promessa aqui na Purá, né? 2015, exatamente, 2015, 2016. Acho que um ano depois, aí o pastor me colocou a responsa da galera jovem, né? Eu amo, é uma coisa que eu amo é jovem, né, meu? Já, às vezes choro pra caramba, já chorei muito por vidas que, que eu ganhava, chorava de alegria, mas às vezes vidas que estavam e às vezes se dispersavam, também chorava de tristeza. Então você sofre, você acaba sofrendo, né? Acaba sofrendo. E aí, graças a Deus, no ano seguinte, assumimos jovem, e aí com a galera aí, Cleitinho, Edelso, né? Tio Legal. Carlos, Emanuema, é que eu falo. Essa galera aí, no meu Ministério Jovem aí, era meus braços. A irmã Nércia e tal, era meus braços. Porque, tipo assim, eu cheguei com muitas ideias novas. O que eu Uhum. aprendi lá, o que eu vivenciei lá, então, algumas coisas que dava para poder implementar aqui, uns cultos dinâmicos, sabe? Um culto jovem, mais jovem, dinâmico. Então, na época, nós tinha um culto jovem e tinha um momento lá que era o momento do carteiro. Tinha um momento do carteiro. Aí você vai lembrar que é o Cezinha da Thalita. E o Cezinha da Uhum. Thalita era meu carteiro. Do nada, na igreja lá, do nada na igreja, ele já chegava fazendo aquele escândalo todo personalizado de carteiro. E o que acontecia? Aquele era o momento que a gente escolhia uma pessoa da igreja e contava a história dela. Eu lembro disso Contava daí, a cara. história dela sem ela saber de nada. Ou seja, rondava toda a família, montava as... E era bacana por quê? Por que era bacana? Isso acho que é uma estratégia que Deus me deu de eu conseguir trazer as pessoas, porque que acontece? Tinha pessoas... O Romero Voltou. travou seu áudio aí. Voltou. Travou você e o áudio. Fala aí agora. Voltou, né? Certo. Então, era uma forma de eu conseguir trazer os familiares dessas pessoas que talvez não crentes, talvez não veriam no culto às vezes.
no dia a dia. Mas por saber que a história do parente dela ia ser contada, eles vinham. E era uma forma também que eu tinha comigo, desde do outro ministério, de eu demonstrar, sabe o que? Você homenagear uma pessoa, você demonstrar o amor que você tem. Tá ok aí? Tá ouvindo? Cortou. O amor que você tem, aí cortou. Quando você falou isso, voltou. Pelas pessoas, pelos membros. Tá normal agora aí? Tá normal, agora tá indo, pode ir. Beleza. Então, e o que eu fazia? Qual que era a minha ideia? Eu sempre pegava os irmãos mais velhos da igreja. A primeira irmã que foi homenageada aqui na IAP do Apurá, quando eu assumi a galera jovem, foi a irmã Lenice, a senhorinha mais velha da IAP do Apurá. Eu lembro. E aí contei a história dela. Foi bacana. A família dela veio em peso, pessoas não crentes, filhos não crentes. Teve uma filha que veio de outra cidade, que mora em outra cidade. Então, aquilo ali, cada mês que nós tínhamos culto jovem, tinha uma coisinha diferente, uma expectativa diferente. E aí, o que acontece? É tão bom que tinha uns visitantes que moram aqui perto de casa, que aí, quando me via na rua, eles perguntavam: ô, irmão, e aí? O que vai ter no próximo culto lá? Tinha pessoa... A galera já ficava na expectativa já. Nossa, meu, era muito bom. Às vezes a pessoa não vinha nos outros cultos, mas naquele culto lá ele marcava a presença. Então, tipo assim, foi muito bom. Essa pegada, uma pegada assim, diferente. Graças a Deus, assim, eu tive liberdade para trabalhar. Começou com, na época, eu acho que o pastor Jorge, só que aí acabou ficando pouco tempo, né? Ele assumiu outros compromissos, mas aí consegui dar sequência. Tem muita coisa que aconteceu durante esse tempo. Aí foi onde chegou o Impactos, né? Chegou o Impactos. Aí que nós criamos essa pegada do Impactos, que era um projeto que trabalhava o quê? Trabalhar a arte, adoração, evangelismo, tudo ao mesmo tempo. Então era uma programação diferente, que tinha peça teatral, juntava muita galera de outras igrejas, por quê? Nós não tínhamos uma equipe totalmente preparada no Apurá. Então, eu abri espaço o quê? Falei assim, quem tiver... tanto que eu joguei lá no grupo, foi no grupo da Rumap, daquela época lá. Eu Joguei lá lembro. e falei assim, nós estamos com a proposta assim, quem tiver interesse, me procure aí. Meu, graças a Deus, que Deus foi tão bom, que aí começou a mandar gente de Pirajussara, gente de Zilda, gente montou uma galerinha, ó, bacana. E aí, aquela coisa que eu falo, assim, eu não põe um limite no esforço quando é para as coisas da obra de Deus. Não tenho. O que for para fazer, se for para ir longe, nós vai. Se for para mexer no bolso, a gente vai. O que for esforço, a gente vai. O Impactos, ele era um projeto que, demandava trabalho. Porque nós montávamos uma estrutura na igreja, toda aquela coisa. Então, às vezes nós começar no meio de semana a montar as coisas para chegar naquele dia, tá tudo prontinho. E às vezes ainda no sábado ainda tinha que fazer uns ajustes ainda porque não estava totalmente pronto. Mas qual que era a proposta? Eu lembro que vocês começavam um mês e pouco antes a ensaiar peça. Acho que o primeiro teve uma peça teatral, não foi? Teve esse impacto aqui, um dos que ficou marcado. Teve alguns, mas aí eu vou pegar só o que ficou assim, um dos que ficou marcado para mim, no caso, foi uma peça que eu escrevi uma peça baseada no Filho Pródigo. Isso na outra igreja, quando eu estava. Só que uma peça baseada no Filho Pródigo no cenário atual, nos dias atuais. A linguagem nos dias atuais. E aí foi essa peça eu peguei e eu editei ela novamente, acrescentei mais algumas coisinhas, que a peça já era uma própria pregação. Uhum. E aí foi essa peça, justamente que o Lincoln participou, o Lucas lá, que era do Pirajussara, participou. Caramba, eu não sabia que foi você que escreveu, não. Pois é, foi uma peça, essa peça eu tinha desde a outra igreja, eu tinha escrevido essa outra igreja que eu tinha apresentado lá na outra igreja. Estava guardado no meu baú dos museus, né? Estava guardado no baú do museu, quando eu vim para cá, que aí
me deram liberdade de trabalhar, eu falei, meu, essas coisas aí, então, vamos para cima, então. Vamos Cara, para que cima. top, hein? E aí, qual que era a Sensacional. pegada desse projeto, Heitor? Era pegar, a gente levantamos, ou seja, levantamos, um exemplo, dos últimos 10 anos, todos os jovens que passaram pela igreja e não estavam, naquele momento, mais na igreja. Uhum. Isso dos que estavam fora, que já estiveram uma vez na igreja. Fora os não crentes que nunca tiveram. Bolamos um convite especial, uma cartinha especial com o nome da pessoa, para não ser uma coisa aleatória, porque os detalhes fazem muita diferença. É diferente de eu chegar, pegar uma mensagem aleatória, sair disparando no WhatsApp, ou pegar uma mensagem, tirar várias xerox e chegar na pessoa e entregar. Não, tinha o nome dele bonitinho, aquela coisa toda. E a missão era o seguinte: você vai ser responsável para entregar na mão dessa pessoa e fazer o convite formalmente na mão da pessoa. Levantamos o número de pessoas que estavam fora da igreja, de jovens que já tiveram 60 e poucas pessoas, 60 e poucas jovens, Caramba. nesse período de 10 anos. Muita gente, muita gente. E o desafio era o quê? Que a boa parte deles já tinha um bom tempo que, já não tinha contato, nenhum, né? Aí, beleza, fomos para cima, preparamos, foi muita oração, foi muito trabalho, nossa, olha, fora de sério. Mas Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel, não para a glória do homem, nunca para a glória do homem, mas para a glória dele, porque ele é fiel com a palavra dele, né? E aí, a igreja lotou. É tanto que nós não chamamos a igreja de fora. O objetivo desse projeto não era trazer a igreja de fora, até porque já tinha muita gente de fora que já os que estavam participando. Tinha mais ou menos pessoas de 6 igrejas ou 7 igrejas envolvidas nesse projeto, né? Uhum. Então, não, foca aí, vamos encher a igreja, se for para encher, vamos encher de pessoas que estão precisando ouvir a palavra. Eu contei, eu falei que eu sou detalhista, eu presto muita atenção nisso, né? Então, olha, nesse impacto que ficou assim marcado, tinha em torno de 40 e poucas pessoas jovens, entre não crentes ou afastados. Para você ter uma ideia, então, foi tão Caramba. bom assim. Nesse meio desses 40 e poucos, tinha jovem macumbeiro, tinha pessoas que uma vez na vida tinha sido pastor e estava fora dos caminhos de Deus. Tinha ateu, que era a primeira vez que ele tinha estava pisando na igreja. Eu pensei que ele nem iria. Sou sincero nas minhas palavras, eu achei que ele não iria. Que o cara era aquele cara brutão. A gente teve o primeiro contato numa trilha que a gente fez lá na Cachoeira da Fumaça, em Paranapiacaba. Foi uma galera, várias pessoas assim. E aí convidamos ele. Ele é trilheiro, gosta de trilha, né? Uhum. E aí, se olhar para ele, você tem medo assim, o cara parece um Vink. Aqueles caras brutamantes, aquela barba enorme. E aí, aí quando a gente fez o convite, eu falei assim, eu peguei o contato dele, né? Nós tivemos na trilha lá, peguei o contato dele, eu falei assim, ô Betão, e aí, você vai lá, cola na igreja lá. Não, é uma coisa descontraída, não é, só para você, se não quiser, depois se você quiser não achar que não tá muito bem, quiser ir embora, tudo bem. Só que eu fiz o convite, só que eu achei que não ia. Aí depois eu pedi para a pessoa reforçar o convite. Rapaz, quando nós estava lá, que quando eu bati o olho, que eu estava lá na frente, lá olhando, quando eu bati o olho, assim, que eu vi ele lá, nossa, aproveitei uma brechinha, fui lá no fundo lá, dei um abraço nele e falei, olha, estou muito feliz por ver você aqui. E Glória a aí, Deus. resumindo, a programação, o mais importante, o Heitor, é que quando você chega no final da programação, você faz o apelo, você vê Deus trabalhando, todo mundo sendo quebrantado, aí você faz o apelo, quatro vidas que rende a Jesus. Glória a Deus. Então, isso não tem preço. Eu falo que nesse dia, o Edelso, ele é daqueles durão. O Edelso, não sei, para você ver o Edelso chorar, você não vê, o Edelso, ele é durão. Até o Espírito Santo fica surpreso quando eu ele chorar, né? Rapaz, quando eu olhei pro Edelso, porque ele tava ali na pegada junto comigo, tudo, que eu falei para ele, falou, Del, vale a pena a gente arrepiar, a gente se desgastar, a gente fazer, porque isso não tem preço.
Então, meu, Verdade. não que isso seja, ou seja, não que toda vez que a gente for fazer alguma coisa, necessariamente, naquele dia, vidas vão se render. Porque é o que acontece. A gente faz a nossa parte, né? Uhum. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Que às vezes o que acontece? Pode acontecer o quê? A pessoa, às vezes, se decepcionar, se frustrar, por quê? Poxa vida, eu fiz. Que nós já fizemos impacto, Heitor, o último mesmo que teve, de fazer o apelo, tinha gente, tinha em torno de 60 pessoas, entre crente e não crentes, pessoas afastadas, a igreja estava lotada também. Nós fazemos o apelo, ninguém levantou a mão. E tinha muita gente ali, você fala, mas como? Não 60 era e o poucas momento. pessoas e não tem ninguém. Mas sabe o que é? Qual que é o segredo? É que a semente foi plantada, pô. A É. semente foi plantada. E nesse último que a gente teve, que ninguém levantou, as mãos, nem nada. E aí, às vezes, a gente fica pensativo, porque às vezes tem pessoas que chegam em você para falar, tá vendo? Ó, vocês moveram tudo isso, às vezes, não teve um. Aí, quando eu saí lá da igreja, fui bater papo com alguns, que eu tento bater papo com alguns, no máximo que eu posso. Aí a pessoa não crente falou assim, olha, eu fiquei naquela, vou, mas não vou, mas eu fiquei naquela, que eu gosto de jogar um sinuquinha de vez em quando, tal. Eu falei, ô, meu jovem, fique em paz. Quem faz a obra é Deus, quem faz a obra é o Espírito Santo. Você não precisa, se é isso a sua preocupação, é essa a sua preocupação? Meu, fique em paz. Então, aquela coisa, no momento talvez não. É tanto que um desses jovens que estavam, ele estava presente, eu acompanhei muito de perto, ele tava, tava em situações difíceis. Com tempos depois, ele voltou para a igreja. Não foi na Olha que IAP do beleza. Apurá, mas foi em outra IAP. E daí? A missão foi Sim. feita, independente qual IAP que possa estar. Qual IAP, qual igreja, é reino de Exatamente, Deus. exatamente. É, ter essa sensibilidade é interessante, porque senão a gente se frustra muito fácil. Exatamente. Ter essa ideia que quem faz a obra não somos nós, somos apenas os instrumentos, os canais que Deus usa, né? E aquilo aqui, acho que Paulo que fala isso, né? Apolo veio, plantou, um veio, regou, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus, né? E sementes são lançadas, cara, assim, né? Não só no Impactos, mas em todos os cultos, né? Que a gente se dispõe, de fato, a fazer aquilo, que foi uma palavra que você usou, assim, que não é para a honra do homem, não é para a glória do homem, né? Embora a gente está correndo, está cansado, está desgastando, mas a gente está gastando isso em prol do reino, né? E aí Deus honra, dá o crescimento. Ô, Roberto, por que você escolheu Impactos? Eu acho que pelo significado da forma de impactar, né? Uma coisa forte, da impactar, vidas impactadas. Então, eu tentei ver várias palavras que pudesse. Só que aí, quando eu via ver, pesquisava alguma coisa, já existia algum movimento, algum projeto de outro ministério, tal. Aí eu achei essa palavra, né? E impactos, o significado quer dizer impacto. É o inglês, mas quer significar impacto, né? A gente realmente ser impactado pelo poder do evangelho, né? E o Romerito hoje está no Ministério Jovem, está pastoreando. Bom, hoje hoje eu tô com o PG Jovem, tô trabalhando com o PG Jovem, Ministério Jovem, no ano passado, quando chegou o ano passado, aí eu conversei com o pastor, falei para ele, até nesse ponto, por quê? Vamos lá. Tem mais aí, vamos chegar nesse ponto aí do que você me perguntou. Tava no Ministério Jovem desde 2000, desde 2016, se eu não me engano, até o ano passado. Só que o que acontece? No meio da pandemia, no meio da pandemia, teve muitas lutas assim, fora de sério, na vida financeira, no emprego, tal, foi muitas lutas. Então, isso me carregou bastante, sabe? Você ficar
precisando de cuidar um pouco de você. Falei assim, agora é o momento. E o que foi, que acabou me arrebentando mais ainda, foi em 2021. Em 2021, eu estava em processo na empresa lá para poder me desligar da empresa. Infelizmente, não foi amigável, né? Trabalhava no transporte público, né? Infelizmente não foi amigável, eu estava em processo, né? Judicial. E aí a gota d'água foi quando foi em setembro de 2021, eu e mais 4 colegas, a gente sofreu um sequestro por criminosos. A gente sofreu um sequestro por criminosos, que, nossa, éramos em 4 e levaram a gente para uma salinha lá, 8 bandidos da pesada. E a todo momento, o que eles falavam era o seguinte, ó, vocês não vão sair nenhum daqui vivo. Caramba, Nenhum cara. daqui. E a única coisa que eu pensava eu pensava assim, via muito meus filhos, né? Via muito meus filhos, falei, Senhor, meu Deus do céu, tem misericórdia. Porque você via a fúria nos olhos daquelas pessoas. E aí o que acontece? Eu, daqueles 4, eu era o mais velho de casa da empresa. Uhum. Então, aqueles caras já me conhecia de muitos anos. Só que a gente estava de máscara, né? Por causa de pandemia. Aí um bateu o olho em mim e falou assim, meu, tira a máscara aí. Tira a Um dos máscara. bandidos, você fala. Um dos bandidos. Tira a máscara. Quando eu tirei a máscara, aí 2 fatos que ele conseguiu reconhecer. Aí o nome, para você achar outro Romerito é muito difícil. Só em 1985 no Fluminense. Exatamente. Aí nessa daí meu pai já entregou o ouro já pro cabra. E a minha feição, porque o cara já me conhecia. Ele falou, não, o cara pegou. Aí que acontece? Antes disso, a atenção estava distribuída para os 4. Quando o cara me reconheceu, esqueceram os outros 3, aí pronto. Aí a atenção caiu por cima de quem? Só de mim. E aí os caras falaram assim, não vai te quebrar todinho, não vai quebrar seus ossos Nossa, eu pensei que você ia falar que o cara te conheceu e aí te liberou, cara. Liberou. Que isso, pô? Que isso? Sabe o que o cara fez? Ele te conhecia do serviço, então, não é do bairro. Porque os caras ficam direto na empresa, esses caras aí, né? Entendi. Então, infelizmente, aí quando ele me reconheceu, o que ele fez? Ele foi lá fora, pegou o celular dele, fez uma ligação para um dos manda-chuva de dentro da cadeia e veio trazer para mim o celular assim, para poder fazer chamada de vídeo comigo, sabe? Aí eu falei assim, ó, eu tô aqui, a gente vai conversar, espero a gente chegar numa conversa e resolver. Eu conheço, vocês me conhecem todo o meu trabalho durante 10 anos, então, e aí foi aquela coisa, né? Quando passou, falou isso, acho que de tanto eu pedir para Deus misericórdia, aí a folha deles foi, aí esse que pegou, me reconheceu, falou assim, não, então calma aí, vem aqui comigo. Aí na hora que ele me tirou daquela sala, eu falei assim, ou vou morrer mesmo agora, os caras vão me matar mesmo, ou vou ter o livramento agora, vou escapar. Que aí já me levaram para outra sala, aí já começaram a conversa já outra mais mansa, aquela coisa. Aí só sei que, resumindo, Deus teve misericórdia de mim e dos meus colegas. Graças a Deus, conseguimos sair ilesos, tenso foi. E olha só, uma coisa, Heitor, que eu falo, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. No meio entre esses 3, além de mim, tinha um rapaz, um colega de trabalho, que a esposa dele era cristã, mas ele não era. O cara era um perdido da vida. Ele só andava armado. Ainda bem que nessa hora ele não estava armado. Porra. Estava armado. Era um perdido da vida. Mas um cara, Heitor, com um grande testemunho, que ele sofreu um atropelamento, que tinha dado como morto, e aí, de repente, o cara, do nada, Deus faz um milagre na vida dele, levanta, então, e mesmo Deus tendo feito tudo aqui na vida dele, ele estava
fora da igreja. Depois desse susto aí, ele pegou, a gente saiu apavorado, né? Saímos apavorado, que nem olhar para trás. Eu peguei o carro e falei, ó, meu, vou dar uma volta aqui só aqui, mas ainda não vai passar nesse lugar aqui não, nunca mais. Aí, beleza, aí, um momento lá, conversando com ele, fomos lá na lanchonetezinha lá conversar para diminuir a tensão. Ele começou a contar um pouco o testemunho dele. Aí, aí eu pensei assim comigo, né? Aí na hora as coisas vêm. Na hora Deus faz lembrar. Aí Deus fala, normalmente ele tá vendo para quê? Vocês passaram por isso? Uma vida precisa voltar para os caminhos de Deus. É tanto que hoje ele mora em São José dos Campos. Hoje ele está firme na igreja. Está em Glória a Deus. ministério, né? Mas está firme nos caminhos de Deus. E fazendo a obra. Lá o apelido dele era Braddock, né? Eu conheci como Braddock. Hoje, lá na igreja, ele é conhecido como Jair do Fogo. Mas Deus, ele faz, meu, é aquela coisa. A gente ri só depois. A gente ri depois. Depois a gente ri. Depois que passa todos os sustos, a gente ri. Nossa. Então é o que eu falei. Depois de eu ter passado tudo isso, muitos problemas, um ano ficando desempregado, tal. Aí eu falei pro pastor, eu cheguei no pastor, né, o ano passado, eu falei, pastor, tá bom vamos, deixa eu, esse ano mais quieto, sem o Ministério Jovem, põe sangue novo aí, né, e aquilo que tiver meu alcance puder, porque tem um momento, Heitor, que a gente precisa encher o vaso novamente, se renovar as forças, tratar, né, a emoção, tratar, porque às vezes tem hora que precisa, pô, tem hora que precisa, né? Então, no momento, hoje atual, eu tô com o PG Jovem, tô trabalhando com o PG Jovem, aos sábados, né? A gente tem o PG Jovem lá na casa do meu irmão, e aí quem assumiu a liderança do Ministério Jovem é a minha cunhada, a esposa dele. Então tá. Acaba ajudando de tabela, né? É verdade. Mas aí estamos aí. Mas assim, ouvindo, eu conheci um pouco, né? Sua história não conhecia muito, conheci bastante aqui. Mas a gente vê que a gente fala, pô, pastor, diácono, mas é fato que esse ministério pastoral, que é a ideia de cuidar mesmo, né, de pessoas, tá bem intrínseca, bem impregnada assim na sua vida, esse amor por almas, por ajudar, por salvar vidas mesmo, tá bem explícito assim. No que você tem feito, no que Deus já fez através da sua vida, né? Sair de São Paulo para ir para BH porque estava preocupado com a vida, não é qualquer um que faz isso, não. Não que eu estou querendo aqui engrandecer o Romerito, né? Mas eu acho que até um pouquinho que eu ia falar quando você falou do trabalho que você às vezes da carta, né? A gente precisa aprender também a dar honra às pessoas, né? Eu acho que isso às vezes, esse reconhecer o papel como essas pessoas foram fundamentais e são fundamentais em nossas vidas. E a gente vê na sua história esse trabalhar de Deus, né? Esse amor por vidas mesmo, que não é de qualquer um, né? E aquela coisa, né? Para a gente conseguir ganhar uma vida, um jovem, um adolescente, né? Meu, é difícil. Cada vez está ficando difícil. Agora, para você perder ela, meu, 2 palitos. E aquela coisa, às vezes, quando você perde uma vida dessa, meu, para você conseguir trazê-la de volta, talvez vai dar muito trabalho, talvez você nem consiga trazer. Porque aquela coisa, são marcas que, dependendo como a pessoa saiu, são marcas que ficam, feridas que ficam na pessoa, talvez você não vai conseguir trazer novamente, né? Verdade. Isso é o mais triste. Eu acho que é Paulo que fala que é mais fácil uma pessoa que está conhecendo o evangelho se firmar do que aquele que já experimentou, aquele que já viveu ali a graça, o evangelho. Essa pessoa retornar, né, ela voltar para os caminhos de Deus é mais complicado, né? Porque querendo ou não, a gente a gente que está já um tempinho na igreja, a gente acaba criando as nossas manias, né? As nossas manias, às vezes os nossos preconceitos. A gente é ser humano, né? E eu dou graças a Deus que eu fiquei um bom tempo perdido na igreja, mas nunca saí dela, sabe? Porque às vezes é melhor ficar perdido ser o filho mais velho, né? Do filho pródigo aí.
do que ser o mais novo, porque não é todo filho mais novo que tem essa coragem, tipo, de reconhecer o erro, pô, não preciso voltar porque na casa do meu pai tinha alimento. Embora até o sentimento de voltar não é uma ideia, eu preciso voltar à casa do meu pai porque eu amo meu pai, não, porque eu tô passando fome, na casa do meu pai tem comida, né? Esse foi um dos sentimentos dele. Mas é difícil isso, ter essa humildade, né? Então, eu dou graças a Deus por essa fase que eu passei, assim, perdido, mas perdido na igreja, e graças a Deus a gente tem tentado se encontrar. Romerito, cara, você falou que não tinha história, né? Cara, aprendendo demais aqui contigo. A gente, para quem não sabe, já é quase 2 horas da manhã e a gente está aqui Ah, conversando. E assim, eu queria que você, pra gente estar finalizando, cara, já quase 2 horas batendo um papo aí, dá uma mensagem aí, assim, que você tem vivido, do que Deus tem ministrado no seu coração nos últimos tempos, que você tem dividido com os jovens lá no pequeno grupo. Traz para nós um pouquinho, derrame em nossas vidas um pouquinho de que Deus tem ministrado na sua vida. o que eu poderia falar aí, finalizar minha fala aí dizendo para todos nós, para a galera jovem, né, de hoje, meu, é o seguinte, primeiramente, ouça o chamado de Deus. Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. Em segundo lugar, deixe que Deus ele trabalhe na nossa vida. Eu sempre falo o seguinte, Heitor. Primeiramente, Deus ele trabalha em nós para depois trabalhar através de nós, né? Primeiro tem que ser de dentro para fora, tem que ser nós, né? É assim que funciona. Para depois trabalhar através de nós. Então, a minha fala é isso, é que hoje nos mundos que a gente vive, meu, tá tão difícil. Cada vez mais é aquela coisa, está caminhando para o fim, né? E não podemos se iludir achando que vai melhorar. Ah, não, mas pode entrar partido tal. Não, não vai, pô, não vai. É, o que está escrito na Bíblia vai ter que se cumprir, né? Verdade? Então, o que acontece? Hoje em dia, às vezes nós deixamos, desanimamos, desistimos, deixamos de perder o foco até às vezes por uma palavra mal interpretada, né? O que eu falo então é isso, que hoje nós possamos se colocar como canal de bênção de Deus para a vida de pessoas que estejam precisando. Assim como Deus lá, há 1.000 anos atrás, lá, eu na bicicletinha, fez o despertamento, na vida de cada um dos que estarão nos ouvindo aí, dessa geração aí nova aí, meu, Deus tem um propósito na vida de cada um. E Deus quer que cada um seja canal de bênção. Ou seja, eu não vou poder fazer a missão que é para o Heitor fazer. O Heitor não vai poder fazer a missão que é para o Romerito fazer, e assim por diante. Então, que nós possamos, né, nessa geração que mais tem sido falado desses últimos anos, é que a gente tem que ser o quê? Missional. Missional. É você fazer a missão aonde quer que você esteja, né? Essas são minhas palavras, né? E já agradecer aí por... Eu nem olhei a hora, hein? Falei pra caramba aí, nem olhei a hora. Eu falei para você, cara, o papo. E assim, se a gente quiser, a gente fala mais, né? A ideia do podcast, né? Que quando Deus tocou isso no meu coração, até motivado por um outro irmão, é essa, da gente aprender com a vida dos outros, né? Aprender. E o brasileiro gosta de saber, como você falou, né? O nordestino é curioso, o brasileiro gosta de saber da vida do outro. E a gente Exatamente. aproveita dessa curiosidade, desse desejo nosso, né, de querer saber de aprender, né? Eu assim, cara, eu tenho aprendido, cada um eu aprendo alguma coisa, né? Com o César, com o Deubis, com o Edson, com o Pastor Léo, Pastor Hermelindo, Pastor Cleison, com você. Assim, Deus tem ministrado grandiosamente. Eu acredito que muitas pessoas, algumas dão esse feedback para nós. Pô, cara, que testemunho. Nossa, me despertou, falou comigo. Eu acredito que também pessoas possam estar até vivendo o que você já viveu, que você já passou, e às vezes não está entendendo. E quando ouvir esse podcast, né, ouvir o que Deus fez com você e através de você,
com certeza eles vão ser iluminados, a mente deles vão ser aberta para alguma coisa aí. E a gente louva a Deus por isso, né? A gente louva a Deus por isso. E eu quero te agradecer aí por ter aceitado o desafio, aceitado o convite, né, disponibilizado esse horário aí. Cara, obrigado você, sua esposa, seus filhos aí que, querendo ou não, também acabam contribuindo até essa hora com a gente. Que Deus continue te abençoando aí, continue derramando poder, graça sobre a sua vida, continue sendo esse cara aí usado por Deus, pastorzão mesmo, né? E não é questão de consagrado, é de ministério mesmo, sabe? De cuidar de vidas, de se importar com pessoas, de salvar vidas. Que Deus continue te usando aí, meu querido. Amém. Eu agradeço aí pela oportunidade. Foi muito bom aí falar contigo. Rapaz, eu falo pra caramba, né, meu? Foi Falo pra benção. caramba. Foi benção. Mas é muito bom. Eu agradeço aí mesmo pela oportunidade, então. Que Deus possa continuar aí te usando aí nesse canal aí, que muitas vidas possam ser alcançadas, né? Amém. Utilizar, ou seja, a gente usar a tecnologia como um canal de bênção, uma semente do evangelho também, né? Às vezes as pessoas olham a tecnologia só pelo lado ruim que ela pode trazer, mas a tecnologia ela pode ser um canal de bênção para alcançar lugares e pessoas que talvez fisicamente não poderiam ser alcançados, né? Então, Verdade. eu te agradeço aí pela oportunidade e tenho aprendido muitos cursos que já passaram aí que eu assisti já. O Glória a Edson Deus. aprendi que o Edson aprendi que em situações difíceis, finja-se de mudo. Com você, com você eu aprendi, em nenhum momento mande beijo para ninguém no meio do trânsito. Essa daí eu aprendi também comigo mesmo, cara. Nunca mais. É muito bom. Muito Cara, bom. Então eu legal. agradeço. A Tirando gente as tem que fazer brincadeiras aí, eu agradeço mesmo. a parte 2 desses podcasts aí, porque tem muita história ainda para contar e Deus vai trazer nos nossos corações e que a gente vai viver ainda, né? Cara, mas obrigado mesmo. Deus te abençoe. Agradecer aí você que ficou aí até o final desse podcast. Que Jesus te abençoe também. Deixe seu comentário, deixe seu like aí, compartilhe com o maior número de pessoas que você conseguir, para que pessoas sejam identificadas através dos testemunhos, que pessoas aprendam a ter essa sensibilidade que o Romerito teve durante a vida cristã e vai ter aí por longo, até Jesus voltar, e que a gente venha aprender, como eu aprendi aqui, que você também aprenda com isso. Deus te abençoe, fique com Deus e um grande abraço. Romerito, mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Valeu, muito obrigado, Heitor. Um grande abraço a você e a todos aí. Valeu. Falou. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu.